Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 81. Esse poder é realmente forte, Kira comentou enquanto olhava para Kifune, fazendo um elogio raro. Mas verdade seja dita, Kira desprezava Kifune completamente. Ainda assim, você não tem a capacidade de controlar esse poder. Essas palavras só deixaram Kifune mais furioso. O que você disse? Você não entende a diferença entre mim e aqueles fracotes. Eles nem conseguiram dominar Shikai. São lixo. Eu sou completamente diferente. Seus cabelos se soltaram, flamejando enquanto sua raiva aumentava. Os Bakoto deles, no máximo, só aumentam a pressão espiritual deles. Mas os meus conseguem absorver a minha pressão espiritual e crescer junto comigo. Kifune, agora cheio de arrogância, ergueu Reppu e caminhou em direção a Kira, passo a passo. Claramente, ele estava convencido de que Kira Izuru não tinha chance contra ele em seu estado atual. Por quê? Kira perguntou, olhando diretamente para ele. O que você quer dizer com por quê? Quero dizer, por quê? Porque quando você já possui um grande poder, você escolheria uma arma tão maligna como o Bakoto para ganhar mais. Para Kira isso não fazia sentido. Se alguém buscasse maior poder, Bankai, uma força poderosa e segura, não seria o caminho óbvio? Em toda a sociedade das almas, qualquer Shinigami com pressão espiritual de nível de vice-capitão geralmente conseguia dominar o Bankai por meio de treinamento, a menos que tivesse problemas pessoais que o impedissem. Então Kira realmente não conseguia entender a escolha de Kifune. Você não sabe de nada, rosnou Kifune. Eu tenho um poder enorme desde criança. Mas como meu poder era avassalador, ninguém jamais reconheceu o que eu fazia. Todos presumiram. Bem, com o seu poder, é claro que você consegue fazer isso. Ele gritou, deixando sua amargura transbordar. Usarei este poder para fazer com que todos os Shinigamis me reconheçam. Que se curvem aos meus pés. Kira Izuru, todos vocês, vice-capitães sem força real, eu vou matar cada um de vocês. Fraqueza é pecado. Você nem conseguiu impedir seu antigo capitão de desertar. Você não merece ficar acima de mim. Kifune estava obviamente perdendo a cabeça, constantemente cutucando as cicatrizes emocionais de Kira. Kira também estava bravo, mas ainda manteve a racionalidade. Enquanto isso, Kifune enlouqueceu completamente. Ele ergueu Reppu com a mão esquerda e o Bakoto e atacou Kira furiosamente. Kira defendeu alguns golpes, mas acabou sendo derrubado. No entanto, enquanto Kifune se preparava para o golpe final, Kira subitamente se levantou e bloqueou o ataque com sua Zanpakutou Wabizuki. Por quê? Por quê? Você é mais fraco que eu, então como consegue continuar bloqueando os ataques do Reppu? Kifune enfureceu-se, atacando Kira de todas as direções. Mas por mais enlouquecido que estivesse, era inútil. Na verdade, a pressão espiritual de Kira continuava aumentando. Finalmente, Kira pressionou Reppu com Wabizuki. Kifune olhou incrédulo. Impossível. Kira balançou a cabeça. Nada é impossível. Você tinha razão. Tenho uma sombra no coração desde que meu capitão desertou. Mas agora percebo. Ainda há coisas que preciso fazer. O Esquadrão 3 ainda está de pé. Meus subordinados ainda estão aqui. Não posso deixar a presença deles ser esquecida só porque meu capitão nos traiu. Kifune, eu deveria te agradecer. Você me lembrou do que eu preciso fazer. Sua turbulência interior se dissipou e sua pressão espiritual aumentou de repente. O rosto de Kifune se contorceu em choque. De jeito nenhum. Você não pode ser tão forte. Kira olhou para ele friamente e pensou consigo mesmo. Quem nunca foi um gênio, hein? Sim, Kifune pode ter sido um prodígio. Mas Kira também. Afinal, alguém que chamou a atenção de Aizen Souzuki não poderia ser comum. Kira ignorou os protestos de Kifune e em vez disso perguntou. Você ainda não percebeu? Este não é o seu poder. É o dos Bakoto. Essa lâmina não só aumentou sua força, como também está devorando sua razão. Kifune, você não é páreo para mim. Cala a boca. Kifune retrucou. Suas defesas mentais se romperam, e o Bakoto em seu braço esquerdo cravou-se ainda mais fundo nele, consumindo o que restava de sua mente. Agora uma fera, Kifune levantou o Reppu caído e avançou sobre Kira com uma pressão espiritual ameaçadora. Kira suspirou, canalizando todo o seu poder espiritual para Wabizuki. Eles entraram em confronto. Kifune, completamente perturbado, balançou Reppu, só para ver Kira cortá-lo em dois. Chamas irromperam da boca de Kifune. O Bakoto consumiu completamente e ele queimou vivo. Tendo gasto muita energia espiritual, Kira caiu no chão. Enquanto isso, Ichigo e Tenbai chegaram bem a tempo na propriedade Kazumioji e rapidamente derrotaram os assassinos restantes. Mas o Hurishio que eles resgataram era apenas uma isca. Uma armadilha. Ichigo rosnou. Então, uma borboleta do inferno chegou, trazendo uma mensagem para Tenbai Shuzuki. Acontece que os membros do Esquadrão 3 não encontraram Kira no quartel. Após uma busca completa, eles finalmente o encontraram inconsciente no campo de treinamento, com a lâmina destruída de Kifune ao lado dele. Depois de ouvir a notícia, Ichigo e Tenbai correram em direção ao campo de treinamento do Esquadrão 3. Rukia e Sena chegaram primeiro acompanhados por Renji, que havia sido enviado por Byakuya para apoiar Rukia secretamente. Tenbai observou os restos de Reppu por um momento antes de remover furtivamente o componente em forma de olho incrustado na lâmina. O resto, ele entregou a Renji. Renji pareceu confuso. Capitão Tenbai? O que o senhor está fazendo? Esta é a prova da existência dos Bakoto, respondeu Tenbai. E a prova do conluio de Kifune com o clã Kazumioji. Espero que você leve esta lâmina quebrada ao capitão-chefe Yamamoto. Ele precisa saber o que estamos fazendo. Renji assentiu. E você, capitão? Acompanharei Ichigo e os outros para nos infiltrarmos na propriedade Kazumioji. Sena franziu a testa. Algo não parecia certo. Capitão Tenbai, é realmente apropriado que você venha conosco? Tenbai sorriu.
Se o clã Kazumioji confiou a segurança de Hurishio a Kifune, então ele deve ter sido o trunfo deles. Agora que ele caiu e a conspiração deles foi exposta, eles provavelmente a acolheram de volta em seu próprio lar. Este é o momento perfeito para atacar. Ele parecia confiante. Sena ainda se sentia incomodada, mas não disse nada. Afinal, Tenbai estava ajudando. Ainda assim, sua ânsia era suspeita. Ichigo percebeu o desconforto dela, mas com sua força, ele não se importou muito. Acho que o capitão Tenbai tem razão. Não há tempo a perder. Vamos antes que Komoi faça alguma coisa com Hurishio. Sena sentiu relutantemente. Rukia também concordou. O grupo seguiu para a propriedade Kazumioji. Nos portões, todos os capitães suspeitamente escolheram não aparecer. A exceção? Capitão Itsugaya Toshiro e Tenente Matsumoto Hanjiku, da 10ª Divisão. Esses dois, além de Komamura Sajin, foram os únicos que levaram a sério o aviso do capitão-chefe Yamamoto. Afinal, eles viram a ira de Ichigo durante o incidente de Sena. Mas desta vez, invadir a propriedade de um clã nobre não foi a mesma coisa. Os 46 centrais são originários de clãs nobres. Eles não deixariam Ichigo cruzar essa linha tão facilmente. Enquanto Ichigo se preparava para falar com Itsugaya, Tenbai de repente sacou sua Zanpakutou e atacou. Capitão Tenbai. Rukia engasgou. Você precisa ir para a propriedade Kazumioji agora. Se demorar mais, a vida de Hurishio estará em perigo. Tenbai gritou enquanto se chocava com Itsugaya. Ichigo e os outros hesitaram brevemente, mas seguiram suas palavras. No meio do caminho, Sena sussurrou para Ichigo. Vocês todos viram isso, certo? Tem algo errado com ele. Rukia assentiu. Ele parece muito frenético, ainda mais do que nós. Ichigo deu um sorriso irônico. Parece que Soifon estava certo. O capitão Tenbai pode ser aquele que está conspirando com o clã Kazumioji. Então o que fazemos? Perguntou Sena. O que mais? Ichigo sorriu. Vamos entrar na brincadeira. Soifon está escondido por perto. Vamos fazer uma surpresinha para o capitão Tenbai. Capítulo 82. Enquanto o trio continuava avançando em direção à propriedade Kazumioji, eles foram repentinamente bloqueados por Hanjiku. Ruki agiu decisivamente, eu vou segurá-la. Ichigo, você e Sena, continuem. Encontrem Hurishio. Ichigo e Sena não hesitaram e passaram correndo por Hanjiku. Mas o espírito de luta de Hanjiku não era particularmente intenso. Se não fosse pelo confronto lá fora entre Itsugaya Toshiro e Tenbai Shuzuki, ela nem teria sacado sua Zanpakutou. Rukia, o que exatamente vocês estão tentando fazer? Perguntou Hanjiku sem pressa de atacar. Rukia explicou rapidamente a situação. Hanjiku ouviu, suspirou e disse, tudo bem. Então vamos fingir que estamos lutando. Pelo que você disse, o capitão-chefe provavelmente emitirá uma ordem formal para investigar o Kazumioji em breve. As duas mulheres fingiram ser convincentes, mas a batalha lá fora era real. Itsugaya e Tenbai estavam lutando ferozmente. Tenbai inicialmente subestimou Itsugaya, pensando que alguém tão jovem não poderia ser poderoso. Ele pensou que venceria rapidamente. Mas mesmo depois de lançar seu Shikai, ele ainda estava pescoço a pescoço com Itsugaya. Francamente, Tenbai teve sorte. Entre os 13 Gotei, Itsugaya era um dos capitães mais fracos, sem sua Bankai completa. Ele estava quase no mesmo nível de Komamura Sajin. Talvez Soifon pudesse ser adicionado ao nível de capitão fraco, mas os outros eram monstros por si só. Mayuri podia ter uma pressão espiritual fraca, mas era um cientista, lutava com inteligência. Quem precisa de poder espiritual quando se pode enganar os inimigos? Até mesmo Kenpachi, que havia sido derrotado por Ichigo antes, havia desbloqueado um de seus selos e agora estava com a força de um capitão de nível médio. Sim, Tenbai teve sorte. Se tivesse enfrentado alguém como Noana, estaria frito. Enquanto isso, Renji chegou diante do capitão Yamamoto com o Bakoto na mão e explicou tudo o que tinha visto. A reação de Yamamoto foi estranhamente rápida e severa. Shunsui, ele ordenou. Sim, capitão-chefe. O tenente de Shunsui, Sasaki Bishojiro, respondeu imediatamente. Enviem uma mensagem a todas as divisões, cancelem a ordem de caçar Kurosaki Ichigo e seus companheiros. Imediatamente, sob a liderança do capitão da 6ª Divisão, Kushiki Byakuya, lançaremos um ataque em larga escala à propriedade Kazumioji. Investiguem tudo e descubram a verdade. Sim, capitão-chefe. Sasakibe correu para informar todas as divisões. Yamamoto virou-se para Renji. Vice-capitão Abarai, muito bem. Retorne à sua divisão e prepare-se para o ataque. Obrigado, senhor. Renji disse com um sorriso, depois se virou e saiu, orgulhoso do elogio do capitão-chefe. Uma vez sozinho, Sasakibe retornou e encontrou Yamamoto com um sorriso raro. Você estava planejando derrotar o clã Kazumioji o tempo todo, não é, capitão? Ele perguntou. Yamamoto olhou para ele e respondeu. Eu nunca poderei esconder nada de você, não é, Sasakibe? A voz de Sasakibe ficou baixa. Você ainda não consegue esquecê-lo, né? A menção desse nome fez Yamamoto agarrar sua bengala com força, a raiva se agitando até mesmo em seu coração normalmente calmo. O Kazumioji, finalmente tenho a prova que preciso. O motivo para designar Byakuya como comandante era óbvio. Os Kushiki eram a mais alta das 4 grandes casas nobres. Como se tratava de um clã nobre, era justo que outra casa nobre os punisse. Byakuya estava ansioso para agir. Se não fosse pela falta de provas, ele já teria invadido a propriedade Kazumioji e interrogado Komoi pessoalmente há muito tempo. Agora, com as ordens do capitão-chefe, todos os esquadrões interromperam suas batalhas atuais e se redirecionaram para o clã Kazumioji. Ao saber que o Gotei 13 estava lançando um ataque total, Komoi entrou em pânico. Ele fugiu com Hurishio e começou a distribuir Bakoto produzidos em massa para armar todos os assassinos da propriedade. Itsugaya e Hanjiku entraram na batalha. Tenbai, porém, havia desaparecido do campo de batalha.
Sussurre, Aineko. Rangiku soltou sua Zanpakutou e se juntou à luta. Rukia fez o mesmo. Em algum momento, sua Zanpakutou já havia sido liberado. Segunda dança, Onda Branca. Um enorme pilar de gelo congelou uma onda de assassinos. Mas eram muitos. Não importava quantos derrotassem, mais apareciam. Assim que Rukia e Rangiku começaram a se sentir sobrecarregadas, o reforço chegou. Rangiku, chegamos! Ikaku gritou enquanto avançava. Yumi Shika também apareceu, defendendo silenciosamente o flanco de Rukia. Mais vice-capitães surgiram um após o outro, lançando um contra-ataque brutal. O único capitão presente era Byakuya. Ele tinha que estar lá como comandante. Todos os outros acreditavam que Ishigo conseguiria lidar com isso sem precisar de toda a força dos capitães. Afinal, ninguém acreditava que o clã Kazumyoji pudesse esconder uma potência comparável a capitães de alta patente. Se acreditassem, já seria uma das 4 grandes casas nobres. Enquanto isso, no Esquadrão 13, Yoruichi chegou com novas informações de Urahara Kizuki. Capitão Kitaki, preciso falar com você urgentemente, disse Yoruichi. O Kitaki pareceu surpreso. Capitão Yoruichi, o que o traz aqui? Não há tempo. Preciso informá-lo imediatamente. Alguém está planejando machucar o capitão-chefe. O quê? O Kitaki se levantou de um salto. Entendido. Vou imediatamente. Sem sequer avisar seu velho amigo Kyoraku, o Kitaki avançou rapidamente em direção ao Esquadrão 1. Yoruichi também desapareceu novamente, apenas para descobrir que Soifon não estava na segunda divisão. Sem outra escolha, ela foi sozinha. Enquanto isso, sob a propriedade Kazumyoji, a oficina que produzia o Bakoto jazia escondida atrás de uma poderosa barreira. Uma réplica daquela usada para selar o Rei das Almas. Ninguém, exceto a realeza, deveria ser capaz de quebrá-la. Mas um gênio mesquinho fez isso. O gênio mesquinho era Urahara Kizuki. Recentemente, o monopólio de Kazumyoji sobre as matérias-primas do Reishi reduziu significativamente sua renda. E como todos sabem, do que os cientistas mais precisam? Financiamento. Cortar o dinheiro de alguém é tão ruim quanto matar os pais dele. Claro que Urahara não toleraria isso. Ele pediu a Yoruichi que desse um último chute no já decadente clã Kazumyoji. Para esse trabalho, eles precisavam de Kyoraku. Como não conseguiu encontrar Soifon, Yoruichi foi direto até ele e pediu que quebrasse a barreira. Kyoraku suspirou ao completar a tarefa. Você realmente precisava me pedir, né? Não podia escolher outra pessoa? Yoruichi revirou os olhos. O Kitaki e Soifon estão ocupados. Assim que a barreira quebrou, Ishigo, Sena e Rukia entraram e finalmente chegaram ao nível superior, onde encontraram Hurishio e Komoi paradas diante dela. Hurishio! Ishigo gritou enquanto levantava Zangetsu, mas não agiu de forma imprudente. Komoi pressionou a lâmina contra a garganta dela. Desista, Komoi, disse Rukia. Você está cercada. Mesmo com Hurishio como refém, você não pode escapar. Mas Komoi permaneceu calmo, como se estivesse esperando por alguém. E esse alguém chegou. Tenbai Shuzuki entrou pela janela, caindo entre Komoi e o grupo de Ishigo. Sena e Rukia estreitaram os olhos. Já tinham imaginado, se Komoi estava esperando por ajuda, só podia ser Tenbai. Com certeza, no momento em que Komoi o viu, ele congelou de terror, suor frio escorrendo pela testa. Sua lâmina tremeu e abaixou sozinha. Hurishio aproveitou o momento e tentou correr até Ishigo, mas Tenbai bloqueou seu caminho com sua Zanpakutou. Eu sabia. Capitão Tenbai, não, Shuzuki, você mostrou sua verdadeira face, disse Ishigo friamente. Mesmo assim, ele não se apressou. Hurishio ainda estava em perigo. Mas então algo inesperado aconteceu. Tenbai não atacou Hurishio. Em vez disso, ele derrubou Komoi com um único golpe. Sena bateu palmas. Bravo. Isso foi lindo. E daí, Tenbai? Você acha que matar o tal mentor Komoi vai enterrar a verdade para sempre? Tenbai embainhou a espada e coletou 4 núcleos de olhos de Bakoto. Então, olhou para os outros e disse, agora que vocês perceberam que há algo errado comigo, por que continuaram a brincar? Rukia respondeu friamente, para descobrir o que você realmente queria. Você planeja matar Hurishio? Tenbai olhou para ela. Não, eu nunca tive a intenção de matar a garota. É que, ela é a única herdeira restante do clã Kazumyoji. Então o que você quer? Ishigo perguntou. Tenbai não disse nada. Em vez disso, ele tirou um amuleto de papel de dentro do manto e o jogou no ar. O feitiço brilhou em verde, cegando-os. Um portal verde se formou atrás dele. Sem dizer mais nada, ele pegou Hurishio e entrou. Ishigo e os outros ficaram parados, mas outra sombra surgiu atrás deles. Era Soifon. Ela estava esperando por esse exato momento. Quando a luz desapareceu, Tenbai e Hurishio desapareceram. Rukia e Sena examinaram o amuleto de papel caído. Pergaminho especial para Kido, explicou Rukia. Ele abre uma passagem temporária e oculta a pressão espiritual do usuário. Ishigo balançou a cabeça. Espere um segundo. Soifon o seguiu. Ela vai nos dar a localização. Enquanto isso, Tenbai estava com Hurishio dentro da câmara do capitão do Esquadrão 1. Ele olhou para Yamamoto e disse calmamente. Yamamoto Genryuzai. Estou aqui para matar você. Yamamoto se virou perplexo. Você está aqui para me matar? Por quê? Porque Zaraji Taijin. Vim vingá-lo. Capítulo 83. Saruryu. Kenryu. Vocês vieram me salvar. Hurishio gritou de alegria ao vê-los aparecer. Kenryu imediatamente desamarrou as cordas em suas costas. Naquele momento, uma simples liberação de pressão espiritual de Tenbai Shuzuki quebrou a enorme mão de terra que o segurava. Saruryu saltou na frente de Hurishio para protegê-la dos destroços voadores. Embora ele tenha bloqueado os escombros com sucesso, ele foi nocauteado pela onda de choque espiritual. Saruryu. Hurishio gritou em pânico. Kenryu cerrou os dentes, olhando com ódio para Tenbai. Mas Tenbai não lhes deu atenção.
Em vez disso, ele retirou vários núcleos semelhantes a olhos que havia coletado antes e se dirigiu a Yamamoto Genryusai. Esses globos oculares são, na verdade, os núcleos do Bakoto. Deixei que outros usassem essas armas para que os núcleos pudessem absorver completamente a energia espiritual. Enquanto falava, Tenbai sacou outra lâmina da cintura. Ela também era uma Bakoto. Ele colocou todos os 5 núcleos oculares na arma e então bateu na lâmina como se fosse um diapasão. O Bakoto fundiu-se com seu braço. Os 5 globos oculares se alinharam ao longo da lâmina, e o cabo escuro envolveu completamente seu antebraço direito. Da ponta da arma, uma lâmina verde brilhante se estendia como um sabre de luz. Os olhos de Yamamoto se estreitaram em decepção. Então é isso? Eu pensei que você tivesse um poder extraordinário. Mas você é só mais um tolo confiando em um Bakoto. Com um leve movimento, sua bengala se partiu, revelando sua Zanpakutou Ryugen Jaka. A metade superior de suas vestes caiu, revelando seu corpo esquelético. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas Ryugen Jaka. Ondas de chamas imensas irromperam, cercando Yamamoto como uma divindade flamejante. Tudo ao seu redor foi reduzido a cinzas. Kenryu e Saruryu imediatamente protegeram Horishio mais uma vez. Mas quando as chamas avançaram em direção a Tenbai, ele nem se mexeu. Ele simplesmente levantou o braço, a lâmina verde Bakoto brilhando. Para surpresa de Yamamoto, as chamas se apagaram no momento em que ele as tocou. Tenbai cravou a arma no chão, e um campo verde circular se expandiu para fora, extinguindo todas as chamas e energia espiritual em seu raio. O rosto de Yamamoto finalmente demonstrou surpresa. Não apenas sua Zanpakutou havia sido neutralizada, ele não conseguia mais sentir seu próprio poder espiritual. Kokomo. O Bakoto no braço de Tenbai se transformou em uma armadura negra, envolvendo-o firmemente. Este é o poder do meu Bakoto. Dentro dele, todos os poderes dos Shinigamis estão selados. Sua Zanpakutou não é diferente de Sukata. Mas é claro, acrescentou Tenbai, minha própria Zanpakutou é a exceção. Então ele sacou sua espada, pulando Shikai e indo direto para Bankai. Bankai, Raika Goenka. Chamas vermelhas irromperam de seu corpo, engolfando-o. Uma versão enorme de sua arma Shikai se manifestou em suas mãos, imponente, larga e flamejante. Até Tenbai teve que segurá-lo com os 2 braços para empunhá-lo. Ele levantou a arma acima da cabeça e a girou como uma turbina. Com uma só varredura, toda a câmara do capitão do Esquadrão 1 foi destruída. Yamamoto saiu ileso, mas Kenryu e Saruryu foram queimados enquanto protegiam Horishio. Ao ver seus ferimentos, os olhos de Horishio se encheram de horror. Tenbai notou sua expressão e zombou. O quê? Planejando ser o primeiro a morrer? Yamamoto gritou. Seu rancor está comigo. Deixe os outros fora disso. Mas isso só alimentou a raiva de Tenbai. Não é só você. Todos os herdeiros do clã Kazumioji devem morrer. Ele ergueu sua espada e se preparou para atacar todos eles. Nesse momento, Soifon apareceu, confirmando que Horishio estava a salvo e fora de perigo. O quê? Soifon Taisho. Como esperado do comandante da força furtiva, nem eu consegui detectar sua presença. Tenbai ficou chocado. Muito bem, Soifon. A voz de Ishigo ecoou antes mesmo dele chegar. Ele entrou ao lado de Rukia e Sena, aparecendo ao lado de Yamamoto. Ao ver Yamamoto parado ali com Ryugen Jaka, mas sem atacar, Ishigo ficou confuso. Velho, o que houve? Por que você não está dando socos nele? Yamamoto permaneceu em silêncio, envergonhado por um júnior ter que vir resgatá-lo. Kurosaki Ishigo? Como você chegou aqui tão rápido? Tenbai ficou atordoado. Soifon. Ishigo. Tanto Horishio quanto Soifon gritaram. Soifon franziu a testa quando viu como Horishio olhava para Ishigo. Tique. Ela nunca me olhou daquele jeito. Certo, Capitão Tenbai, disse Ishigo. Que tal nos contar por que está fazendo tudo isso? Se vai matar o velho, não deveria pelo menos dar um motivo? Yamamoto não respondeu, mas ficou abalado. No momento em que Tenbai mencionou Kizaragi Taigo, ele suspeitou de algo. E Tenbai não se conteve. Contou a história toda. Kizaragi Taigo era seu pai. Anos antes, Tenbai viu seu pai morrer no campo de treinamento da própria família. De acordo com o que ele descobriu, o homem que o matou não era outro senão Yamamoto. Mas Taigo não era apenas um subordinado de Yamamoto. Ele era seu aluno. Por que matá-lo? Com esse mistério corroendo seu coração, Tenbai mudou sua identidade e se juntou ao Gotei 13, investigando secretamente a morte de seu pai. Por fim, ele encontrou pistas sobre os Bakoto. Ele acreditava que descobrir o segredo deles revelaria a verdade por trás da morte de seu pai. O que ele descobriu o chocou, registros alegando que Yamamoto e o clã Kazumioji conspiraram. Temendo que a verdade sobre os Bakoto se espalhasse, eles mataram seu pai para encobrir o ocorrido. No início, ele duvidou. Mas com o tempo ele percebeu que Yamamoto sempre rejeitava qualquer pedido dos Shinigamis para investigar o Kazumioji. No fim, ninguém ousava questioná-los. Para Tenbai, isso confirmou a culpa de Yamamoto. Em sua fúria, ele treinou obsessivamente, infiltrou-se na casa dos Kazumioji e ganhou a confiança de Komoi, obtendo um Bakoto. Ele jurou vingança, mesmo que isso significasse usar a mesma arma que corrompeu seu pai. Ishigo ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para cima e disse, vingando seu pai, hein? Tenbai assentiu. Então agora você entendeu. Fique fora do meu caminho. Ishigo balançou a cabeça. Eu sei como é. Eu também sou imprudente. Quando cheguei à Sociedade das Almas, eu só me importava em salvar a Rukia. Eu não me importava nem um pouco com a Sociedade das Almas. Se não fosse por pessoas como Yoruichi, Byakuya, Kenpachi ou Soifon, eu ainda não me importaria. Tenbai pareceu confuso. Então, qual é o seu ponto? Estou dizendo que você não deveria ter envolvido Horishio. O que você disser sobre a Sociedade das Almas está bom. Eu também não me importo. Mas quando você vai atrás de alguém próximo a mim, essa é outra história. Você teve sua vingança pessoal. Eu tive a minha.
Nenhum de nós é mais justo. Não estou fazendo isso para proteger a sociedade das almas. Estou fazendo isso por mim mesmo. Você machucou alguém importante para mim, e eu não vou tolerar isso. Bankai Tensas Zangetsu. Ishigo apareceu na frente de Tenbai num piscar de olhos, brandindo sua lâmina, não para matar, mas para cortar o peito. Imediatamente Ishigo sentiu uma onda de fraqueza. Sua energia espiritual ficou descontrolada e interrompida. Ele deu um passo rápido de volta para Yamamoto. O que foi isso? Ishigo murmurou, estreitando os olhos. Soifon gritou, Ishigo. Sua arma estranha sela os poderes da Zanpakutou. Ishigo olhou para Tenbai, incrédulo. Sério? Esse cara é ainda mais trapaceiro do que eu. Ishigo Kurosaki, desista. Você não é páreo para mim. Tenbai zombou. Ah? Ishigo deu um sorriso irônico. Então parece que você não me entende. Eu não sou apenas um Shinigami. Com isso ele jogou Tensas Zangetsu de lado. Até Yamamoto levantou uma sobrancelha, interessado. Horishi ofegou. Ele jogou a espada. Ele está bem? Soifon franziu a testa. Ela também não entendeu. O Akuda de Ishigo não é tão forte. Então o que ele está planejando? Mas então, da mão de Ishigo, uma nova Zanpakutou se formou. Uma lâmina enorme, inteiramente branca, mais larga, mais longa e ainda mais imponente que as anteriores. Oh, que é esse poder? Tenbai gritou. Um tipo completamente diferente de pressão espiritual irrompeu de Ishigo, uma que não era de um Shinigami. Não posso perder tempo. Preciso acabar com isso rápido, murmurou Tenbai, com pânico brilhando em seus olhos. Ele despejou toda sua energia em Raika Goenka e o jogou no chão. Sentindo perigo, Ishigo se afastou rapidamente bem a tempo. De onde ele estava, um geyser de magma irrompeu. Raika Inshu. Tenbai gritou, lançando ataques de fogo em todos os lugares onde Ishigo aterrissava. Capítulo 84. Ishigo se esquivou repetidas vezes, evitando por pouco os pilares de lava que irrompiam sob ele. Mas esses pilares pareciam estar no seu encalço. Não importava como ele se movesse, eles sempre irrompiam exatamente onde ele caía. Percebendo isso, Ishigo instantaneamente deu um passo rápido no ar. Enquanto não estivesse no chão, a lava não poderia alcançá-lo. Mas Tenbai Shuzuki já havia previsto esse movimento. Na verdade, ele atacou do chão justamente para preparar o ataque. Enquanto Ishigo subia no céu, Tenbai apareceu de repente acima dele, empunhando seu enorme Raika Goenka, formando uma enorme bola de fogo e arremessando-a diretamente em Ishigo. Mas seu plano tinha uma falha fatal, sua velocidade. Empunhar uma lâmina tão grande reduziu drasticamente sua mobilidade. Embora o poder bruto de Tenbai estivesse entre os mais altos da classe capitão, sua velocidade não se comparava à de Ishigo, que era um verdadeiro demônio da velocidade. Mesmo que Ishigo também empunhasse uma espada grande, sua agilidade superava em muito as expectativas de Tenbai. Quando a bola de fogo avançou em sua direção, Ishigo simplesmente deu um passo rápido para o lado com facilidade. Capitão Tenbai, sério? Provocou Ishigo. Acha que isso pode me machucar? O rosto de Tenbai escureceu. Ele não esperava que Ishigo fosse tão problemático. Mesmo com a Zanpakutou de Ishigo selada, ele ainda não conseguiria derrotá-lo. O que mais o chocou foi que a pressão espiritual de Ishigo não parecia a de um Shinigami, mas a de um Hollow. Lembrava-o dos menos da classe Adjushas que ele havia encontrado durante missões no Eco Mundo. E com essa emboscada fracassada, suas próprias fraquezas foram totalmente expostas. Ishigo iniciou um ataque rápido, aproveitando sua velocidade superior. Ele cortava, desaparecia, reaparecia a cada golpe direcionado com precisão cirúrgica. Sua espada enorme dançava como se não tivesse peso. Tenbai tentou bloquear com a mão esquerda e aparar com Raika Goenka, mas era lento demais. Um dos ataques de Ishigo acertou em cheio, um chute poderoso direto na barriga. Embora Tenbai tenha reagido a tempo de bloquear com o braço direito, o pé de Ishigo ainda aterrissou com força esmagadora, fazendo-o cair contra os restos em ruínas do quartel do Esquadrão 1. Ele tossiu violentamente com sangue escorrendo da boca. O chute quase lhe rompeu as entranhas. Percebendo que estava perdendo, Tenbai rugiu e inundou Raika Goenka com sua energia restante, cravando-a no chão novamente. Raika Ryuga. Ao contrário de antes, este movimento não disparou pilares de baixo. Em vez disso, conjurou uma rede cruzada de pilares de lava, prendendo Ishigo completamente lá dentro. Parecia muito com o cerco de Senbonzakura Kageyoshi entre Byakuya e sua luta de muito tempo atrás. Exploda! Tenbai gritou. Os pilares de lava ao redor de Ishigo detonaram todos de uma vez. Tenbai ofegou, completamente exausto. Mesmo com a ajuda dos Bakoto, usar um Bankai tão grande consumia uma quantidade assustadora de poder espiritual. Para ser sincero, esse tipo de Bankai, assim como a versão inicial de Renji, não era prático em combate real. Foi somente graças à força monstruosa de Tenbai que ele conseguiu empunhá-la. A maioria dos capitães veteranos poderia liberar Bankai sem perder agilidade. Desta vez, você deve estar morto. Tenbai rosnou. O rosto de Hurishio estava cheio de preocupação enquanto ela olhava para a fumaça espessa. Rukia colocou gentilmente a mão em seu ombro. Não se preocupe, Hurishio. Você pode não sentir, mas a pressão espiritual de Ishigo não diminuiu nem um pouco. Com certeza, quando a poeira baixou, Ishigo permaneceu de pé completamente ileso. Apenas algumas marcas de queimadura manchavam seu uniforme. Os olhos de Tenbai se arregalaram. Impossível. Essa luta abalou toda a sua visão de mundo. Ishigo continuou desafiando a lógica, usando habilidades e movimentos bizarros que superavam todas as expectativas. O que realmente o destruiu foi que Ishigo bateu de frente com seu Raika Ryuga, e nem sequer sofreu um arranhão. Isso não era impossível, respondeu Ishigo calmamente. Honestamente, seu bombardeio anterior foi mais perigoso. Esse movimento dispersou seu poder demais.
Bloqueou meus movimentos, claro, mas a contrapartida foi o poder. Não conseguiu nem penetrar meu uniforme. O rosto de Tenbai escureceu, mas Ishigo não lhe deu um momento para respirar. Ele avançou novamente, desferindo uma série de golpes enquanto circulava Tenbai como um peão. Tenbai não teve escolha a não ser defender com Raika Goenka e o Bakoto cravados em seu braço direito. Mas ele não era cego. Ele percebeu que Ishigo estava mirando em seu braço direito, aquele fundido com o Bakoto. Se Ishigo quebrasse, os poderes dele e de Yamamoto seriam totalmente restaurados. Então, mesmo que isso significasse levar um golpe, ele se recusou a expor o braço. Mas com o ataque implacável de Ishigo, Tenbai não conseguiu acompanhar. Ele finalmente soltou um rugido frustrado, e assim como os outros que já haviam usado um Bakoto antes, ele começou a ativar sua fase final. Pare com isso, gritou Ishigo. Se continuar, ele vai te devorar. Ele ainda não queria que Tenbai morresse, não antes de explicar tudo. Mas Tenbai não estava preocupado. Sua pressão espiritual aumentou, mas sua mente permaneceu lúcida. Você me subestima, Kurosaki Ishigo. Eu não sou como aqueles outros idiotas. Como um Shinigami de nível capitão, dominei este Bakoto. Posso suprimir sua natureza devoradora com minha própria vontade. Eu apenas tomo seu poder, não pago o preço. Ishigo, no entanto, soltou um suspiro de alívio. A julgar pela expressão de Yamamoto, ainda havia verdades que precisavam ser reveladas. Tenbai lançou 3 bolas de fogo diretamente em Ishigo, mas dessa vez Ishigo não se esquivou. Jetsuga Tensho. Uma enorme onda negra de energia avançou como um foguete. As bolas de fogo se fundiram na onda negra, desaparecendo sem deixar vestígios. A velocidade do Jetsuga era assustadora. Tenbai não teve chance de desviar. Sem outra opção, ele se preparou. Raika Goenka. Ele despejou toda sua energia em sua lâmina, chocando-a contra o Jetsuga negro. Lava entrou em erupção. Ele gritou, e no final, ele dispersou o ataque pouco antes de desmaiar. Tenbai ofegou, mas antes que pudesse se recuperar, Ishigo já estava na frente dele. Seus olhos se arregalaram. Ishigo não liberou outro Jetsuga, ele brandiu sua lâmina. Tenbai relaxou um pouco. Com isso ele conseguiria lidar. Ele bloqueou com Raika Goenka, pensando que Ishigo devia estar tão exausto quanto ele. Mas foi aí que Ishigo sorriu. Ele pressionou sua lâmina com força contra a arma de Tenbai, e de repente lançou um Jetsuga Tensho a queima-roupa. Jetsuga Tensho. Não havia como desviar. Não há como desviar. Tenbai ergueu seu Bakoto para se proteger. Bum! Ishigo desapareceu num piscar de olhos, deixando fumaça e escombros para trás. Você não precisa se esconder, disse Ishigo calmamente. Eu controlei a força. Você não vai morrer. Todos se voltaram para a fumaça. Com certeza Tenbai ficou onde estava mal respirando. Mas o Bakoto havia se despedaçado. Seus poderes desapareceram. Raika Goenka voltou a ser Shikai. Tenbai agarrou seu Azaushi, ofegante. Seus olhos, no entanto, ardiam de raiva enquanto ele encarava Yamamoto. Ele sabia que não poderia matá-lo, mas o ódio ainda queimava. Yamamoto Geiyuzai. Tenbai rugiu em angústia. O resto dos capitães já havia chegado, atraídos pela explosão. Mas Tenbai ignorou seus olhares. Ele usou o que lhe restava de força e atacou Yamamoto com seu Azaushi na mão. Mesmo que ele morresse, ele faria isso em busca de vingança. A maioria dos capitães não se mexeu. Sabiam que Tenbai jamais machucaria Yamamoto. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Yamamoto ficou parado. Ele não se esquivou. Ele não bloqueou. Ele deixou Tenbai esfaqueá-lo. A lâmina perfurou o peito de Yamamoto. Tenbai congelou, chocado. Depois, eufórico. Kyoraku e o Kitaki imediatamente sacaram suas espadas em pânico. Mas Yamamoto levantou a mão. Não interfira. Os dois ficaram perplexos. Tenbai também não entendeu. Mas quando ele se preparava para atacar novamente, a voz de Yoruichi soou. Tenbai Shuzuki, pare. Se você quer vingar seu pai, está mirando na pessoa errada. Suas palavras atingiram como um trovão. Não, impossível. Os olhos de Tenbai se arregalaram em descrença. Yoruichi deu um passo à frente. O nome do seu pai era Kizaraji Taigo, correto? Tenbai assentiu. Então é verdade. Anos atrás, seu pai descobriu que o clã Kazumyoji estava secretamente produzindo Bakoto. Ele imediatamente relatou isso ao seu superior e mentor, capitão-chefe Yamamoto. O capitão-chefe aprovou seu pedido de infiltração no Kazumyoji para reunir mais evidências. Ele também entrou com um pedido formal junto à Central 46 para investigar o clã. Mas esse pedido foi negado. Por quê? Porque a Central 46 é formada por clãs nobres. Eles não iam deixar o Gotei 13 investigar os seus. Mesmo assim, seu pai não desistiu. Ele se infiltrou na propriedade Kazumyoji, na esperança de reunir evidências suficientes para forçá-los a agir. Mas ele foi descoberto. O clã o forçou a empunhar um Bakoto. Ele perdeu o controle e matou muitos de seus companheiros. No final, foi seu pai quem implorou ao capitão-chefe para matá-lo, para espiar. Enquanto falava, Yoruichi tirou um relatório oficial, um dossiê adquirido com os recursos da família Shien. Tudo foi escrito claramente. Tenbai agarrou o arquivo, tremendo. Seu mundo desmoronou naquele momento. Capítulo 85. Depois de ler tudo, os olhos de Tenbai Shuzuki tremeram de choque. Ele finalmente entendeu. As últimas palavras de seu pai nunca foram expressões de ódio para com Yamamoto Genyuzai, mas palavras de gratidão, por libertá-lo. O incidente com o Bakoto? Não teve nada a ver com Yamamoto. Percebendo isso, Tenbai desabou completamente e fechou os olhos. Então você é filho de Taigo, disse Yamamoto suavemente. Tenbai caiu de joelhos. Capitão-chefe, eu... Yamamoto o interrompeu. Não, a falha foi minha. Eu fui impotente demais para salvar você e seu pai. Por favor, me perdoe. Tenbai balançou a cabeça, com os olhos cheios de arrependimento. Não, a culpa é minha.
Fui arrogante e tolo. Ele se levantou e mergulhou sua Zanpakuto no chão, pretendendo morrer para expiar seus pecados. Ishigo rapidamente deu um passo à frente e chutou a lâmina para longe, encarando Tenbai. Idiota! Você acha que pode simplesmente morrer e consertar tudo? Tenbai abaixou a cabeça. Por causa da minha obsessão por vingança, permiti que o clã Kazumioji continuasse prejudicando outros por anos. Devo assumir a responsabilidade. Ishigo lhe deu um soco. Então viva! Se você realmente quer se redimir, precisa fazer mais do que morrer. Você precisa conviver com seus erros e consertá-los. Mas, eu ataquei o capitão-chefe. Tenbai hesitou. Yamamoto, já completamente curado por Unohana, vestiu suas roupas e declarou: chega! Este exercício de treinamento liderado pelo capitão do Esquadrão 3, Tenbai Shuzuki, foi um grande sucesso. Não só demonstrou a coordenação de combate e o tempo de resposta do Gotei 13, como também nos deu uma ideia das impressionantes capacidades do capitão Tenbai. Isso conclui o exercício. Todos os capitães devem retornar às suas divisões e refletir sobre as lições de hoje. O rosto de cada capitão se contraiu. Realmente, a atuação de um ator veterano. Uau, capitão Tenbai, você realmente me enganou, disse Kyoraku Shunsui dramaticamente. Acontece que você é nosso júnior. Não deixe de visitar o Esquadrão 13 para tomar uma bebida, acrescentou Kitaki com um sorriso. Até Byakuya, o mais digno dos nobres, declarou o assunto resolvido. A traição de Komoi era imperdoável e já havia sido resolvida pelo capitão Tenbai. O clã Kushiki não interviria mais nos assuntos de Kazumioji. Todos eram especialistas em controle de danos. Tenbai olhou para os outros capitães e abaixou a cabeça. Nesse momento, Kiraizuru chegou com os membros do Esquadrão 3. Capitão. Capitão Tenbai. Ao vê-los, Tenbai sorriu sinceramente. O exercício acabou. Hora de voltar ao trabalho, disse Kira, conseguindo até mesmo dar um sorriso raro, ainda que forçado. Um verdadeiro milagre, considerando que Kira praticamente nunca sorriu em toda a série. Certo, pessoal, vamos treinar e melhorar a reputação do Esquadrão 3. Tenbai permaneceu em pé, com seu Bakoto retornando ao estado selado e retornando à sua cintura. Ele pegou sua Zanpakuto e liderou seu esquadrão para longe. Antes de sair, ele olhou para Ishigo. Kurosaki Ishigo, obrigado. Mas isso ainda não acabou. Vou treinar duro e derrotar você na próxima vez. O rosto de Ishigo se contraiu. Sério? É assim que você me retribui por salvar sua vida? Até Kenpachi rosnou. Você quer derrotar o Ishigo? Você vai ter que passar por mim primeiro. Ishigo suspirou. Não quero brigar com nenhum de vocês. Quanto ao clã Kazumioji, Hurishio agora não tinha mais obstáculos. Com a facção de Komoi destruída, ela havia recuperado completamente sua posição. Embora Yui no Kizu tivesse sentimentos por Hurishio, ela claramente gostava de outra pessoa. Ishigo, lembre-se, não deixe que me casem com alguém que eu não amo. Na frente de Rukia e Sena, Hurishio se jogou nos braços de Ishigo. Os punhos de Rukia e Sena se cerraram. Esse pirralho. Se não fosse por Saruryu e Kenryu se desculpando freneticamente com eles, Hurishio poderia ter aprendido uma lição ali mesmo. Ishigo enxugou desajeitadamente o suor imaginário da testa. Sim, não esperava por isso. Mas Hurishio não foi o único a ser disciplinado. Em outro lugar, Soifon foi disciplinado por Yoruichi. Bem, era mais flerte do que disciplina. Soifon, quando vinha Seireitei te procurar, você não estava por perto. Onde você estava? Yoruichi provocou. Soifon entrou em pânico. Perdoe-me, Yoruichi-sama. Eu estava ajudando Ishigo a rastrear Tenbai. Não senti sua pressão espiritual. Ah, não precisa entrar em pânico, Yoruichi riu baixinho. Não estou bravo. Mas, desde quando você e o Ishigo ficaram tão próximos? Brilho perigoso em seus olhos. Soifon retrucou. Você não disse que se casaria com o Ishigo um dia? Como sua guarda pessoal, é claro que eu casaria com você. Yoruichi, cara sem boca. Espera aí. Quando foi que eu disse que me casaria com ele? Você disse que o estava criando para ser o noivo do seu filho, não é? Perguntou Soifon com uma curiosidade inocente. Yoruichi deu um tapa na testa dela. Desta vez eu realmente pisei na bola? Sim, claro. Eu disse isso. Yoruichi murmurou, totalmente encurralado. Então eu não fiz nada de errado. O Ishigo tem muitas garotas ao seu redor. Eu só queria ajudar a proteger o seu futuro. O coração de Yoruichi doeu. Como isso saiu pela culatra para mim? Ótimo. Você se saiu bem. Aliás, vá ainda mais forte da próxima vez. Era assim que Yoruichi era. Quando fazia uma escolha, ela perseverava nela. E com o incentivo de Yoruichi, a convicção de Soifon dobrou. Esquadrão 4, residência de Unohana. Toda vez que Ishigo vinha ao Seireitei, ele parecia sofrer. Unohana olhou para ele. E então, já terminou de cuidar das suas esposinhas? Vamos, Hetsu, não me provoque. Ishigo parecia ter escapado com vida por pouco. Chega de papo. Você sabe por que está aqui. Saque sua espada. Sim, senhora. Ishigo se preparou. Uma batalha entre dois monstros começou, e até as estradas tremeram. No dia seguinte, um Ishigo machucado se arrastou para agradecer Soifon apropriadamente. Afinal, ela o ajudou muito dessa vez. Quanto ao Unohana, bem, ela finalmente estava descansando depois de uma noite inteira de treinamento. Soifon, estou aqui! Ishigo gritou do lado de fora do escritório da segunda divisão. Lá estava Almaeda, sorrindo assustadoramente. Ele se lembrou das palavras de seu pai. Filho, nunca se esqueça, o clã Almaeda deve tudo à família Shien. Ouvi dizer que Yoruichi-sama se aproximou de alguém do mundo dos vivos. É melhor você se apegar a essa conexão. Almaeda levou o conselho a sério e tentou puxar o saco de Ishigo. Almaeda, por que você está agindo de forma estranha? Ishigo perguntou. Ah, nada. Acabei de ouvir que você é próximo do Yoruichi-sama e do Capitão Soifon. O clã Almaeda é leal ao Shien. É claro que eu gostaria de fortalecer nossos laços. Ishigo, cara neutra. Soifon? Talvez. Yoruichi? Não, de jeito nenhum.
Sou totalmente inocente, pelo menos por enquanto. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do escritório se abriu. Soifon apareceu com uma expressão severa. Maeda, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe Kurosaki-san aqui, disse Maeda alegremente. Ótimo. Agora suma daqui. Sim, capitão. Maeda saiu correndo, dando o último sorriso bajulador para Ichigo. No momento em que ele saiu, o comportamento de Soifon suavizou. Bem-vindo, Ichigo. O que o traz da segunda divisão? A voz dela era tão gentil que Ichigo se perguntou se estava tendo alucinações. Esse era realmente o Soifon frio e implacável de antes? Só queria agradecer antes de voltar para o mundo dos vivos, disse ele. Não precisa ser tão formal, Soifon sorriu, pegando a mão dele e o levando para dentro, fechando a porta ela mesma. Diferentemente do enorme escritório do Esquadrão 1, os aposentos do capitão de Soifon eram aconchegantes e bem decorados. Tudo isso foi armado por Yoruichi-sama, explicou ela. Mesmo que ela não seja mais a capitã da segunda divisão, eu mantive tudo exatamente igual. Estar aqui faz com que pareça que ela ainda está por perto. Ichigo assentiu pensativo. Você realmente gosta do Yoruichi, hein? Gostar? Soifon inclinou a cabeça. Não, eu sou a guarda pessoal dela. Não tenho o direito de gostar dela. A boca de Ichigo se contraiu. Você é o capitão da segunda divisão. E de uma família nobre. Ainda fala como um servo? Mas Ichigo mudou de assunto suavemente. Ah, certo. Trouxe um presente para você. Soifon se iluminou. Você não precisava, mas, o que foi? Seus olhos brilhavam de expectativa. Ichigo tirou um colar da manga, uma corrente de prata realçada por sua pressão espiritual, com um pingente amarelo em forma de abelha. Para mim? Ela perguntou, impressionada. Ichigo assentiu. Você pode colocar isso em mim? Soifon olhou para ele com olhos suplicantes. Ichigo não conseguiu resistir. Ele caminhou atrás dela e gentilmente colocou o colar em seu pescoço. Soifon tocou com alegria. Adorei, Ichigo. Obrigada. Então ela se virou, colocou os braços em volta do pescoço dele e pulou em seus braços. E então... Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Naquela noite, Ichigo saiu cambaleando do escritório de Soifon mais uma vez, mal conseguindo se sustentar. Esse roteiro não parece nada certo. Por que ele foi empurrado para baixo novamente? E ele, Kurosaki Ichigo, já um Shinigami de nível capitão, ainda não conseguia dominar alguém como Soifon apenas com força física? Parece que ele ainda não estava treinando duro o suficiente. Ichigo pensou melancolicamente. Não existe terra árida, apenas bois sobrecarregados. Essa frase não poderia ser mais verdadeira. Afinal, ter que lidar com Hetsu e Soifon no mesmo dia era definitivamente forçar a barra. Depois de 2 dias inteiros sendo arrastado, Ichigo finalmente conseguiu levar Rukia e Sena de volta ao mundo dos vivos. Se ele permanecesse na Sociedade das Almas por mais tempo, ele provavelmente ficaria esgotado. Finalmente de volta em casa, Ichigo desabou na cama e adormeceu em êxtase. Mas não durou muito. O Zangetsu mais velho e o Ichigo vazio logo o puxaram para o seu mundo interior. Ei, Ichigo, você ouviu isso? Perguntou o Zangetsu mais velho, olhando para ele. Ichigo. Aquela voz era alta e clara. Não tinha como não ter percebido, interrompeu Hollow Ichigo. Ouviram o quê? Foram as vozes de vocês? Perguntou Ichigo, confuso. Entendo, então você não ouviu. Então esquece, o Zangetsu mais velho levantou a mão, impedindo Hollow Ichigo de explicar mais. Ichigo estava completamente perdido. Por que o velho Zangetsu de repente começou a falar em enigmas? Sociedade das Almas. O clã Kazumyoji, agora sob o controle de Kazumyoji Hurishio, tornou-se uma casa vassala do clã Kushiki. Embora tenham perdido alguns negócios devido ao incidente da rebelião do Zanpakutou, sua experiência em fabricação de armas ainda tinha grande valor, especialmente para aqueles que não conseguiam liberar suas Zanpakutou. Afinal, até mesmo alcançar o Shikai coloca alguém no reino da genialidade. Vamos colocar desta forma, se você transmigrasse para o mundo de Bleach e alcançasse Shikai, isso por si só poderia lhe garantir uma posição de oficial no Gotei 13. Essa patente era equivalente a um nobre menor, o que já era um status muito prestigioso. Então, para aqueles que não conseguiam desbloquear suas Zanpakutou, as armas do clã Kazumyoji ainda eram muito valiosas. Agora, tendo controlado o clã Kazumyoji, Byakuya estava mostrando a força do Esquadrão 6 aos membros de outros clãs nobres. Ele e Renji entraram no campo de treinamento para uma luta de sparring ao vivo. Afinal, nem todos os nobres Shinigami haviam desbloqueado suas Zanpakutou. A maioria ainda era regular. Capitão, estou pronto. Renji gritou cheio de entusiasmo. Renji tinha profundo respeito por Byakuya. Assim que a luta começou, ele lançou sua Zanpakutou, Rugidos Abimaru. O Shinigami que observava imediatamente sentiu a pressão espiritual de Renji e engasgou, como esperado do vice-capitão Abarai. Que Heiatsu intensa. Estava claro que mesmo entre os nobres, o poder ainda era uma métrica crítica. Byakuya também não se conteve. Ele teve que mostrar sua força. Desperce Senbonzakura. As lâminas de Senbonzakura, semelhantes a flores de cerejeira, dançavam no ar. Renji chicoteou Zabimaru para frente como uma serpente enrolada, atacando Byakuya. Mas tal ataque não perturbou Byakuya nem um pouco. Com o movimento de sua bainha, Senbonzakura se transformou em um redemoinho rosa, desviando facilmente dos golpes de Zabimaru. Não importava o quanto Renji distorcesse Zabimaru, ele não conseguia escapar. Como esperado do capitão Kushiki. Mas eu também não vou me conter. Os olhos de Renji brilharam de entusiasmo. Oportunidades de mostrar toda a sua força eram raras.
Durante o incidente com Kazumioji, ele mal conseguiu fazer alguma coisa. Apenas uma participação especial glorificada. Agora que ele finalmente teve a chance de brilhar, ele não iria desperdiçá-la. Bankai e Ryuzabimaru. A enorme lâmina esquelética enrolou-se em volta do corpo de Renji. Sua pressão espiritual explosiva até forçou os espectadores a recuar. Incrível! O vice-capitão Abarai alcançou o Bankai. Ele pode ser o único vice-capitão em todo o Gotei 13 com Bankai. Então por que ele não foi promovido a capitão? Você não sabe. Ele está apaixonado pela herdeira Kushiki. É por isso que ele insiste em ficar no Esquadrão 6. Mas Rukia já não está com Kurosaki Ishigo, o cara que derrotou Souzuki Aizen e treinou com o Noana? Que tolo romântico. Se ao menos ele gostasse de alguém como eu, uma Shinigami feminina desmaiou. Ah, por favor. E você? Sua amiga revirou os olhos. O que há de errado comigo? Então estou só uns 100 ou 130 quilos mais pesado que a Rukia. Fora isso, como estou pior? Concentre-se na partida. Um Shinigami mudou rapidamente de assunto, apontando para o campo de treinamento. Enquanto Renji liberava seu Bankai, Byakuya também estava ansioso para mostrar sua força. Bankai. Senbonzakura Kageyoshi. Inúmeras lâminas se ergueram atrás de Byakuya, formando um mar de flores de cerejeira brilhantes. Mas quando Byakuya se preparava para apontar as lâminas em direção a Renji, algo estranho aconteceu. Senbonzakura Kageyoshi de repente atacou, ferindo o próprio braço de Byakuya. No mesmo momento, Renji lançou seu ataque. Ikotsutaio. Um canhão de energia espiritual vermelho foi disparado da cabeça de Ryuzabimaru. Vendo sua própria Zanpakuto se comportando mal, Byakuya imediatamente levantou a mão e lançou um feitiço Kido. A do 33, Sokatsui. As chamas surgindo explodiram para frente, neutralizando a explosão de Renji. Os espectadores ficaram atônitos. Incrível! O capitão Kushiki neutralizou um ataque de nível Bankai com apenas um feitiço Kido. Mas Byakuya sabia que algo estava errado. Ele imediatamente selou sua Zanpakuto e disse, chega por hoje. Renji, muito bem. Continuaremos treinando em outra ocasião. Renji não era idiota. Ele percebeu que Senbonzakura havia hesitado há pouco. Capitão, o que aconteceu? Byakuya simplesmente respondeu, não é nada. Estou voltando, e foi embora. Kyoraku Shunsui, que tinha acabado de chegar, testemunhou isso e ergueu uma sobrancelha. Mas Byakuya não era o único. Por toda a sociedade das almas, Zanpakuto começavam a desobedecer seus mestres, até mesmo a atacá-los. Nem mesmo o jovem prodígio do Gotei 13, Toshiro Itsugaya, foi poupado. Seu Yorimaru parecia estranho para ele, indiferente e frio. Hanjiku, pior ainda, não conseguia mais sentir sua Zanpakuto, Aineko. Ainda assim, a maioria dos Shinigami não levou isso muito a sério. As Zanpakuto eram parte de si mesmo. Quem suspeitaria que a própria mão as esbofetearia de repente? Então, mesmo quando sentiam dor ou o braço ficava dormente, eles ignoravam. Naquela noite chegou uma ordem de emergência do Esquadrão 1. O capitão-comandante Yamamoto convocou todos os capitães e vice-capitães para uma montanha envolta em névoa, ligada por uma ponte pêncil. Ninguém questionou a ordem. Quando o Eco-Mundo se mexeu, já haviam recebido intimações mais estranhas antes. Mas desta vez foi diferente. Quando os Shinigami chegaram, a montanha estava coberta por uma névoa espessa, e nem Yamamoto nem o vice-capitão Shojiro Sasakibe estavam à vista. Todos olharam para Kyoraku e Ukitake, os principais discípulos de Yamamoto. Kyoraku coçou o queixo. Não olhe para nós. Somos igualmente ignorantes. Ukitake acrescentou. O sensei não daria uma ordem tão estranha levianamente. Mas chegamos cedo. Vamos esperar. O Noana, no entanto, sentiu que algo estava errado. Franziu a testa. Então, algo se abriu. Sasakibe apareceu, mas com olhos sem vida e movimentos mecânicos. Vice-capitão Sasakibe, qual é a mensagem do capitão-comandante? O Noana perguntou diretamente. Sasakibe não respondeu. Deu alguns passos e caiu no chão. Os Shinigami reunidos ficaram boquiabertos de horror. Havia um ferimento aberto em suas costas, perfurado por uma Zanpakuto. Como? Sasakibe era a sombra de Yamamoto. Se até ele tivesse caído, o que dizer do capitão-comandante? O Noana, em especial, ficou abalada. Ela conhecia bem a força de Sasakibe. Quem poderia emboscar alguém como ele? Foi então que uma voz fria e zombeteira ecoou. Não precisa esperar. Yamamoto não virá. Todos se voltaram para a voz. Um homem emergiu das sombras. Vestido de branco, com um rosto sombrio, parecia completamente deslocado entre os Shinigami. Itsugaya e Hanjiku, os mais impetuosos, imediatamente deram um passo à frente, com as mãos em suas Zanpakuto. Mas alguém se moveu ainda mais rápido, Komamura Sagen. O imponente homem-lobo apareceu diante do estranho, olhando para ele com imensa pressão. Você disse que o capitão-comandante não viria? O homem não se mexeu. Até sorriu ironicamente. O que você fez com ele? Rosnou Komamura. Ele sacou a lâmina e golpeou, mas o homem casualmente se virou para trás, esquivando-se com facilidade. Então ele acenou com a mão direita, enviando uma rajada poderosa em direção aos Shinigami reunidos. Komamura, enfurecido, gritou, Bankai, Kokujo Tenjin Mil-O. Um guerreiro gigante com armadura apareceu atrás dele. Mas, surpreendentemente, ele não atacou o homem vestido de branco. Em vez disso, ele se virou e jogou Komamura no chão. Capitão Komamura, cuidado! Alguém gritou. Komamura mal conseguiu se afastar, mas a figura gigante começou a se transformar, transformando-se em um titã de pele vermelha. Ele abriu a boca e cuspiu fogo, ficando ainda mais alto que o Bankai de Komamura. Komamura olhou incrédulo. O titã não hesitou. Ergueu sua espada flamejante e derrubou Komamura com um único golpe. Todos assistiram em choque. Apenas os olhos de Byakuya se estreitaram. Esse estilo de luta, ele já tinha ouvido falar dele antes. Droga! Ruja Zabimaru. Estenda Ozukimaru. Sussurre Aineko. Renji, Ikaku e Hanjiku tentaram liberar suas Zanpakuto, mas nada aconteceu.
Eles não conseguiam nem sentir a pressão espiritual de suas lâminas. O homem vestido de branco zombou. Suas Zanpakutou não lhe respondem mais. Elas estão livres agora. Uma nova era se aproxima. Lágrimas de sangue escorriam de seu olho direito. Então, com um aceno de mão, explosões iluminaram a Seireitei. Zanpakutou começaram a atacar a Sociedade das Almas em todos os lugares. Até mesmo as Zanpakutou dos capitães assumiram forma física e se voltaram contra eles. As lâminas dos vice-capitães apareceram, reunidas atrás do homem de branco. Byakuya deu um passo à frente. Quem é você? O homem respondeu friamente. Meu nome é Muramasa. Capítulo 87. O controle dos Shinigami sobre suas Zanpakutou termina esta noite. A voz de Muramasa era fria e sem emoção. De agora em diante, são as Zanpakutou que controlarão os Shinigami. Era difícil imaginar essas palavras vindas de Muramasa. Afinal, seu objetivo final não era libertar as Zanpakutou ou mudar a dinâmica de poder entre os Shinigami e suas lâminas. Ele só queria salvar seu mestre. Muramasa puxou uma Zanpakutou de tom púrpura do nada e a enfiou no chão. A imensa pressão espiritual rachou a terra e dividiu o campo de batalha, formando 10 enormes arenas fechadas entre os Shinigami e suas Zanpakutou. Kyoraku Shunsui não se importava com o plano de Muramasa. Ele se adiantou e fez uma pergunta. Onde está o velho? Muramasa respondeu sem rodeios. Genryuzai Shigeku Yamamoto foi selado por mim. Sua Zanpakutou, Ryujin Jaka, recusou-se a se tornar nosso aliado. Então pedi a Katen Kyokotsu, Sojo no Kotovari e Minazuki que selassem seu poder. Ao ouvir isso, Jushiro Kitaki e Kyoraku soltaram um suspiro de alívio. Ambos sabiam que se Ryujin Jaka os tivesse realmente traído, todos os Shinigami da Sociedade das Almas poderiam simplesmente se deitar e esperar a morte. A Bankai Zanka no Tashi era devastadora demais. Mas isso também significava que nesta guerra contra as Zanpakutou, eles não podiam confiar em Yamamoto. Soifon franziu a testa levemente pensando, se ao menos Ichigo estivesse aqui, ela não era a única com esse pensamento. O Noana Hetsu estava pensando o mesmo. Ela, mais do que ninguém, temia que sua Zanpakutou enlouquecesse. Se Minazuki realmente ativasse sua Bankai, ninguém na 4ª divisão conseguiria detê-la. Capitão Noana, o que devemos fazer? Izane Kotetsu perguntou, claramente perturbado. O Noana fechou os olhos e respondeu calmamente, não se preocupe. Mesmo sem nossa Zanpakutou, nós da 4ª divisão ainda podemos usar Kaido para curar outros capitães e tenentes. Izane assentiu. O Kitaki também se virou para o Noana e disse, não precisa se preocupar, Capitão Noana. Ainda não é sua vez. Kyoraku acrescentou com um sorriso, vamos, nós que ainda estamos vivos, fazer o que queremos pelo menos uma vez. Porque ambos sabiam que se o Noana realmente se esforçasse ao máximo, não seriam apenas as Zanpakutou que estariam em perigo. Quando o Noana começou a matar, ela não se importou com quem estava na sua frente, aliado ou inimigo. E agora que Yamamoto, a rede de segurança máxima, havia sido banido do conselho, seus 2 discípulos se levantaram para liderar. Itsugaya, Hanjiku e Ikaku já haviam corrido em direção à frente de batalha. Do lado dos Zanpakutou, várias armas espirituais entraram em combate. Senbon Sakura foi o primeiro a interceptar Itsugaya. Ao contrário da elegância composta de Byakuya, Senbon Sakura parecia um samurai da era dos estados combatentes, vestido com uma armadura completa e uma máscara de demônio ameaçadora. Itsugaya não conseguiu suprimir Senbon Sakura apenas com seu próprio poder. Enquanto isso, Hanjiku foi bloqueada por Suzumebashi, a Zanpakutou de Soifon em forma espiritual. Se Soifon já era pequena, Suzumebashi era ainda menor, do tamanho de um sprite, enrolada na mão de alguém. Soifon tentou avançar para lutar contra sua própria Zanpakutou, mas foi bloqueada por Kazeshini, a lâmina de Shuei Izagi. Sem sua Zanpakutou, todos os Shinigami rapidamente ficaram em desvantagem, exceto Soifon. Sua força não vinha apenas de sua Zanpakutou. Na verdade, sua lâmina era mais uma ferramenta de apoio. Sua verdadeira força residia em seu Akuda. Muramasa olhou para Kyoraku e o Kitaki, plenamente consciente de que esses dois eram agora os pilares da Sociedade das Almas. Inamori Kiones Abimaru, vá. Kyoraku e o Kitaki trocaram olhares, ambos sentindo a gravidade da situação. Lutar contra uma Zanpakutou já manifestada já era bastante difícil, mas Muramasa conseguiu até forçá-los a usar a Bankai. Não havia mais tempo para formular uma estratégia. Bankai, Kinjiki Karamatsu Shinju, Bankai e Rios Abimaru. 2 enormes Bankais Zanpakutou surgiram atrás de Muramasa. Miasma tóxico e terra carmesim avançaram em direção a Kyoraku e o Kitaki. Kyoraku deu um passo rápido para trás e gritou, todos os capitães e tenentes dispersem-se. Lutem livremente. O Noana levou Izane embora imediatamente. Como ela ainda não deveria lutar, não havia motivo para ela ficar. Os outros capitães e tenentes também deixaram a montanha para se reagrupar em Seireitei. Enquanto isso, no mundo dos vivos, Rukia ficou perplexa. Sua Zanpakutou, Sode no Shirayuki, não conseguia ativar a Shikai. Não importava o quanto tentasse se comunicar com ela, não havia resposta. Ela foi procurar Sena. Sena, você está acordado? Sena abriu a porta e olhou para Rukia. O que foi? Rukia entrou e fechou a porta. Minha Zanpakutou não entra em Shikai. Queria perguntar se você teve o mesmo problema. Sena franziu a testa levemente. Você não consegue usar sua Zanpakutou? Deixe-me tentar. Ela convocou os seus, caia no crepúsculo, Mirokumaru. Mas nada aconteceu. O que está acontecendo? Sena ficou chocado. Vamos voltar para a Sociedade das Almas. Tenho certeza de que meu irmão saberá o que está acontecendo, disse Rukia. Deveríamos levar o Ichigo? Vamos verificar as coisas primeiro. Se for sério, ligaremos para ele, respondeu Rukia. Tudo bem. Vamos agora, Sena sentiu. Sem hesitar, Rukia usou sua Zanpakutou para abrir um Senkammon.
Os dois retornaram à Sociedade das Almas. Mas o que os recebeu foi o caos total. A Seireitei já estava em completa desordem. Zanpakutous manifestados perseguiam Shinigami por todos os lados. Renji, naquele momento, estava sendo caçado por Sojo no Kotovari e Kazeshini. Renji, o que está acontecendo? Rukia gritou. Renji deu um passo rápido para longe de Kazeshini e pousou ao lado dela. Rukia, cuidado. As Zanpakutous se voltaram contra nós. A Sociedade das Almas está um caos total. O quê? Eles todos nos traíram? Senna ficou chocado. Eles se entreolharam. Agora fazia sentido o motivo pelo qual suas lâminas não estavam respondendo. Antes que pudessem prosseguir, Sojo no Kotovari e Kazeshini os atacaram novamente. Foi quando Byakuya apareceu. Bakudou 61, Rico Jokoro. Com um único dedo, ele prendeu Sojo no Kotovari no ar com 6 hastes de luz. Não importa o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar. Mas antes que Byakuya pudesse prosseguir, Muramasa chegou, mirando diretamente nele. E ao lado dele estava ninguém menos que Senbonzakura. Byakuya franziu a testa. Ele sabia que Muramasa tinha uma profunda conexão com o clã Kushiki. Era a hora de fazer o que precisava ser feito. Rukia, vá embora. Você não pode participar dessa batalha, disse ele friamente, ignorando completamente Renji e Senna. Senbonzakura não lhes deu tempo para conversar. Ele lançou seu ataque instantaneamente. Mesmo sem o poder de sua Zanpakutou, Byakuya levantou sua lâmina selada e bloqueou o golpe. Kuf! Meu mestre, tentando me deter apenas com uma espada selada? Quanta arrogâncias! Umbou Senbonzakura enquanto empurrava Byakuya, ativando seu poder sem dizer uma palavra. As Zanpakutou não precisavam de cânticos de libertação. Eles estavam usando seu próprio poder. Lâminas como flores de cerejeira avançaram em direção a Byakuya. Ele se afastou a passos rápidos bem a tempo. O lugar onde estivera agora estava destruído. Senbonzakura seguiu com uma velocidade estonteante, com pétalas girando com intenção mortal. Byakuya sabia melhor do que ninguém o quão poderoso Senbonzakura poderia ser. Ele não planejava se envolver. Ele usou uma série de passos rápidos para se distanciar, mas Senbonzakura o acompanhou facilmente e logo prendeu em uma gaiola de lâminas giratórias. Então, Bankai. Irmão. Rukia entrou em pânico querendo entrar correndo. Senna a deteve. Rukia. Outra Zanpakutou está chegando. O ar frio os envolveu. Uma linda mulher de kimono branco e longos cabelos lilás apareceu, apontando uma lâmina branca pura para eles. Segunda dança, Akuren. Um movimento familiar e poderoso. Anda, gritou Senna. Ela puxou Rukia para o lado. Renji estava separado deles por uma coluna de gelo branco. Precisamos voltar e buscar o Ishigo. Senna agarrou a atordoada Rukia, abriu um Senkaimon e correu de volta para o mundo dos vivos. Enquanto isso, no mundo real, Ishigo tinha acabado de retornar de seu mundo interior, intrigado com o comportamento enigmático do velho Zangetsu e do Hollow Ishigo. Então ele percebeu que Rukia e Senna não estavam mais no mundo dos vivos. Eles voltaram para a Sociedade das Almas sem me avisar? Ele murmurou. De repente, ele sentiu suas pressões espirituais reaparecendo. Ishigo se transformou instantaneamente e avançou rapidamente em direção ao local onde eles estavam. O Senkaimon abriu. Rukia e Senna saíram cambaleando, parecendo descabeladas. Ishigo rapidamente pegou os dois. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na Sociedade das Almas? Ele perguntou. Ishigo. Senna começou, mas antes que ela pudesse terminar, o Senkaimon se abriu novamente. Desta vez, quem saiu foi Sode no Shirayuki. Ela estava na ponte iluminada pela lua, linda como uma deusa de um mito. Quem é você? Perguntou Ishigo. Ela era deslumbrante, mas a intenção assassina que emanava dela era inconfundível. Quem sou eu? Ela repetiu friamente, sem se dar ao trabalho de responder. Rukia e Senna estavam prestes a explicar quem ela era, mas ela já havia sacado sua lâmina. Primeira dança, Tsukishiro. As pupilas de Ishigo dilataram em choque. Ele empurrou as meninas para um lugar seguro, desviando por pouco do ataque, e então lançou sua própria Zanpakutou. Grite, Zangetsu. Ao ver que Ishigo ainda conseguia liberar sua Zanpakutou, Rukia e Senna ficaram atordoadas. Eles não esperavam que ainda funcionasse. Segunda dança, Akuren. Mesma técnica de Rukia, mas Ishigo não se conteve. Jetsuga Tensho. A poderosa onda de energia atingiu Akuren, enviando-o em direção a Sode no Shirayuki. Mas quando a atingiu, ela se dispersou como névoa. Uma farsa. O verdadeiro Sode no Shirayuki deu um passo rápido atrás de Ishigo. Quem é você? Essas são as técnicas da Rukia. Ishigo exigiu. Você tem razão, Ishigo. Essas são minhas, ela disse suavemente. Ela acenou com a mão, enviando uma rajada de neve e vento para esconder sua presença, então abriu um Senkaimon e desapareceu. Ela conhecia a força de Ishigo melhor do que ninguém. Afinal, ela era o espírito Zanpakutou que estava mais próximo dele há mais tempo. Ishigo não correu atrás dela. Em vez disso, avançou rapidamente até Rukia e Senna. Capítulo 88. Rukia e Senna, vocês dois estão bem? Ishigo se ajoelhou na frente deles, verificando suas condições. Estamos bem. Só alguns arranhões. Só não reagi a tempo quando minha Zanpakutou parou de funcionar. Senna sorriu ironicamente. Eu também estou bem. Mas, onde está Sode no Shirayuki? Perguntou Rukia. Sode no Shirayuki? Ela é mesmo sua Zanpakutou? Ishigo ficou surpreso. Sim. Rukia parecia um pouco abatida. O que exatamente está acontecendo? Ishigo perguntou. Senna explicou tudo o que tinha acontecido. Ela suspirou. Meu Mirokumaru está do mesmo jeito. Ele não responde mais. Ishigo franziu a testa, encarando a Zangetsu em sua mão. Estavam todos no mundo dos vivos. Então por que a Zangetsu estava perfeitamente bem, enquanto a Zanpakutou de Rukia e Senna não?
Vamos até a loja do Urahara. Aposto que Yoruichi e Kizuki vão saber de alguma coisa. Sem esperar por protestos, Ishigo pegou as duas garotas no colo e caminhou rapidamente em direção à loja do Urahara. Coincidentemente, Kizuki já havia reunido Tatsuki, Oriumi, Shade e Uryu para uma reunião. Ao ver os três chegarem, ele tirou o chapéu e disse: Kurosaki-san, eu estava prestes a ir te encontrar. Ishigo assentiu. Parece que você já sabe o que está acontecendo, Urahara-san. Kizuki assentiu. Sente-se. Conversaremos. Enviei Yoruichi à Sociedade das Almas para investigar. Podemos esperar que ela volte. Ishigo sentou-se. Tatsuki franziu a testa. O incidente com Kazumioji acabou de terminar, e agora Zanpakuto estão se rebelando. A Sociedade das Almas nunca tem descanso. Rukia deu um sorriso amargo. Sempre havia alguma coisa. Rukia e Sena explicaram a situação na Sociedade das Almas, e todos ouviram com expressões chocadas. E sua Zanpakuto, Ishigo? Tatsuki perguntou preocupado. Ishigo balançou a cabeça. Zangetsu está bem. Acabei de lutar contra Sode no Shirayuki há pouco. Todos respiraram aliviados. Nesse momento, Yoruichi retornou. Yoruichi, como está a Sociedade das Almas? Perguntou Ishigo. Ela sentou-se ao lado dele, tomando chá. Quando cheguei, a luta já tinha acabado. Mas Seireitei estava bastante danificada, prédios por toda parte estão em ruínas. Mas não se preocupem. Os capitães e tenentes estão praticamente ilesos. Além de Sasakibe, ninguém mais ficou ferido. Yoruichi compartilhou tudo o que tinha visto. Então ela se virou para Rukia. Mas, Byakuya desapareceu. O quê? Os olhos de Rukia se arregalaram. Não se preocupe, Ishigo a tranquilizou. Se os outros capitães estão bem, não tem como ter acontecido nada com ele. Eu mesmo lutei contra Byakuya. Mesmo sem sua Zanpakuto, ele não é fraco. Senbon Sakura sozinho não conseguiria derrotá-lo. Ishigo estava mais confiante do que ninguém de que Byakuya estava seguro. Mesmo assim, ele olhou para Rukia e disse: A Sociedade das Almas está em ruínas e seu irmão está desaparecido. Eu voltarei com você. Rukia assentiu. Obrigada, Ishigo. Ishigo sorriu. Não precisa me agradecer. Yoruichi interrompeu. Eu também vou. Já que o velho desapareceu, tenho que voltar de qualquer jeito. Urahara queria ir, mas hesitou. Eu fico. Minha Zanpakuto Benihime ainda não demonstrou nenhuma mudança. Mas se ela se rebelar, seria perigoso. Ele sabia muito bem o quão aterrorizantes eram as habilidades de Benihime. Era mais seguro se ele não interviesse. Tudo bem. Então Yoruichi, Rukia, Sena e eu iremos para Seireitei, disse Ishigo. Claro, ele também estava preocupado com Soifon, mas de jeito nenhum ele diria isso na frente dessas garotas. Yoruichi pode bater nele. Mais tarde, na Sociedade das Almas. Rukia queria verificar primeiro a sexta divisão para ver se Byakuya havia retornado. Ela e os outros correram direto para o escritório dele. Ao ouvir movimento lá dentro, os olhos de Rukia brilharam. Irmão. Ela abriu a porta, mas congelou. Renji. Rukia. Você voltou. Renji sorriu ao vê-la, mas o sorriso de Rukia desapareceu. Renji entendeu. Ele balançou a cabeça. Já enviamos equipes de busca, mas ainda não há sinal do capitão. Vendo a decepção dela, ele acrescentou. Não se preocupe. O capitão não cairia tão facilmente. Ele acreditava na força de Byakuya. Se ele tivesse saído ileso, não havia como Byakuya não ter saído. E aí, Renji? Ishigo acenou casualmente. Renji pareceu surpreso. Ishigo, você veio também? Ishigo foi pego de surpresa. O Zangetsu está bem. Eu só queria ver como está a Capitão Noana. Renji assentiu. Não vimos a Zanpakuto dela. De acordo com aquele tal Muramasa, ela pode estar envolvida no selamento do rio Jinjaka do Capitão Comandante. Ishigo assentiu e saiu com Rukia. Sena tinha ido com Yoruichi para encontrar Soifon, então ela não estava com eles. Não se preocupe, disse Ishigo, notando a preocupação constante de Rukia. Renji disse: Byakuya vai ficar bem. Nesse momento eles avistaram um pedaço de cristais de gelo perto de uma porta, uma pressão espiritual muito familiar. Ishigo, é Sode no Shirayuki. Precisa de ajuda? Ele perguntou. Rukia balançou a cabeça. Não, eu quero falar com ela pessoalmente. Preciso saber, porque ela quer lutar comigo. Ishigo assentiu e deu um passo para o lado, observando silenciosamente enquanto Rukia dava um passo à frente. Naquele momento, Sode no Shirayuki estava lançando ataques indiscriminados contra Shinigami. Pare, Sode no Shirayuki! Rukia gritou, ficando na frente dela. Mas Sode no Shirayuki nem tentou falar. Kushiki Rukia, não aceito mais suas ordens. Eu me libertei do seu controle. Estou livre agora. Seja lá o que eu queira fazer, você não tem o direito de me impedir. Com isso, ela deu um passo rápido na frente de Rukia, sua mão direita envolta em Reiatsu gelado enquanto ela golpeava, congelando Rukia instantaneamente. Rukia saltou para trás bem a tempo e sacou sua Zanpakuto. Sode no Shirayuki zombou. Tentando lutar comigo com Shikai? Sua Zanpakuto não me segura mais. O coração de Rukia afundou. Sode no Shirayuki havia sido verdadeiramente libertada. Você sempre usou meu poder sem hesitar. Eu deixei porque não tive escolha. Mas agora é diferente. De agora em diante, usarei meu poder para mim. Levantando sua lâmina, ela declarou, primeira dança, Tsukishiro. Rukia, bem familiarizada com esse movimento, saltou alto no ar para se esquivar. Mas claramente o Tsukishiro de Sode no Shirayuki tinha um alcance muito maior que o dela, e ela nem precisava se mover. Contanto que pudesse ver seu alvo, ela poderia ativá-lo, e isso mal parecia drenar sua pressão espiritual.
Rukia continuou se esquivando, incapaz de ficar no mesmo lugar por um segundo sequer. Viu só? É assim que Tsukishiro deve ser usado. Zombou Sode no Shirayuki enquanto atacava. Você nem sequer usou meu poder corretamente. Então ela voou alto, encontrando Rukia no meio do salto. Neve branca e gelo irromperam de sua boca, jogando Rukia no chão. Tão forte, como esperado da minha Zanpakutou. Rukia murmurou enquanto se levantava novamente. Ishigo observava em silêncio de lado. Como Rukia não havia pedido ajuda, ele se conteve. Confiava nela. Ela conseguiria. Trono do rei. Máscara de carne e osso bater de asas coroado com o nome da humanidade. Verdade e temperança, muros oníricos desconhecidos do pecado, permaneçam sobre eles. Ado 33. Sokatsui. Rukia levantou a mão e lançou o encantamento completo em direção a Sode no Shirayuki. Mas ela não se moveu. Quando as chamas atingiram, Rukia viu o impensável. Sokatsui congelou completamente. Sode no Shirayuki permaneceu ileso na névoa de gelo. Rukia ficou abalada. Sua Zanpakutou possuía um poder que ela jamais imaginara. Será que nunca foi realmente meu poder? Ela sussurrou. Mas eu me esforcei tanto para dominar esses movimentos. Sode no Shirayuki a ignorou. Ela deu um passo rápido para trás de Rukia e brandiu sua lâmina. Rukia conseguiu bloquear, mas foi arremessada para longe. Antes que ela pudesse se recuperar, Sode no Shirayuki saltou no ar e lançou uma saraivada de espinhos de gelo. Rukia desviou com passos rápidos, mas Sode no Shirayuki não havia terminado. Sua lâmina brilhava com gelo enquanto ela golpeava. Rukia bloqueou novamente, mas o ar ao seu redor se encheu de cristais congelantes. Ofegante, Rukia olhou ao redor. Essa era uma técnica que ela nunca tinha visto antes. Na verdade, Sode no Shirayuki foi inspirado ao assistir o Jetsuga Tensho de curta distância de Ishigo. Se Ishigo consegue usar isso a queima-roupa, por que eu não posso fazer o mesmo com gelo? Ela pensou. Com Rukia brevemente congelada no lugar, Sode no Shirayuki pousou em um telhado próximo. Segunda dança, Akuren. Uma enorme explosão de gelo engolfou tudo ao redor de Rukia. Foi quando Ishigo finalmente se moveu. Jetsuga Tensho. A poderosa onda negra quebrou todo o gelo. Sua Zanpakutou é realmente incrível, Rukia disse Ishigo, impressionado. Ishigo não. Deixa que eu mesma faço isso, gritou Rukia. Mas, Rukia, você? Não posso depender de você para sempre. Ela é minha Zanpakutou. Eu vou derrotá-la. Ishigo embainhou sua lâmina novamente e observou do lado de fora. Sode no Shirayuki e Rukia se encararam. Se você precisa odiar alguém, então me odeie. Não arraste os outros para isso, gritou Rukia para o céu. Sode no Shirayuki riu friamente. Sim, Kushiki Rukia, eu te odeio. É por isso que vou levar tudo o que você preza, sua família, sua amante, até mesmo seu orgulho como Shinigami. Vou fazer você assistir todos eles desaparecerem, um por um. Ao ouvir isso, Rukia abaixou a cabeça. Já tive orgulho de ter a Zanpakutou mais linda. Mas nunca permitirei que exista alguém que queira machucar as pessoas que eu protejo. Mesmo que esse alguém seja minha Zanpakutou. Estou libertando você. Então agora, tente suportar o peso do seu próprio ódio. Quando ela terminou, sua pressão espiritual aumentou. Capítulo 89. Rukia caminhou lentamente em direção a Sode no Shirayuki, entoando baixinho um feitiço Kido. Seu comportamento frio e resoluto fez com que Sode no Shirayuki de repente se sentisse, com medo. Em pânico, ela apontou sua Zanpakutou para Rukia. Uma enorme esfera branca de gelo condensou-se na ponta de sua lâmina e foi lançada diretamente contra ela. Mas Rukia não se esquivou. Segurando sua Zanpakutou firmemente, ela avançou passo a passo, cada passo cheio de determinação. Ela foi direto para o gelo que se aproximava. Carruagem de trovão, ponte de uma roda giratória. Com luz, dívida Isen 6. Bakudou 61, Rikujokoro. Desta vez, seu Rikujokoro foi completamente diferente. Funcionou. Sode no Shirayuki entrou em pânico. Rukia, ignorando os cristais de gelo ao redor dela e Sode no Shirayuki, olhou para ela. Sode no Shirayuki, decidi deixar você ir. Não só isso, estou abrindo mão do poder de um Shinigami que você me deu. Tudo o que aconteceu no passado. Estou deixando tudo para trás. Porque para nós dois é um fardo pesado. Estou devolvendo a verdadeira liberdade para você. Ela colocou as duas mãos na frente do Sode no Shirayuki e começou a cantar novamente. Ó soberano, máscara de carne e osso, todas as coisas do universo, asas esvoaçantes, coroadas com o nome da humanidade. A parede de chamas, esculpida com lótus gêmeos, aguarda nos céus distantes. Ado 73, Soren Sokatsui. Uma onda enorme de pressão espiritual azul surgiu das palmas das mãos de Rukia. Pare! Sode no Shirayuki gritou aterrorizado. Ishigo observou de longe, atordoado pelo movimento de alto sacrifício de Rukia. Rukia! Ele deu um passo rápido enquanto ela era arremessada para fora pela explosão. Sode no Shirayuki ficou atordoada. Rukia estaria disposta a se machucar só para se libertar? Mas antes que ela pudesse alcançar Rukia, Muramasa apareceu. Ele agarrou Sode no Shirayuki e a puxou para fora do raio da explosão. Ishigo pegou Rukia no ar e imediatamente usou Kaido para curá-la. Rukia olhou para ele e deu um leve sorriso. Desculpe, Ishigo, por ser tão egoísta e fazer você se preocupar. Ishigo não disse nada, apenas a abraçou com força e se concentrou em tratar seus ferimentos. Muramasa, por sua vez, olhou para Sode no Shirayuki e não disse nada. Ele havia subestimado o vínculo entre os Shinigami e sua Zanpakutou. Sode no Shirayuki, recuem por enquanto, ele ordenou cautelosamente. Sim, Muramasa-sama. Ela sentiu e desapareceu com um passo rápido. Muramasa pousou sozinho na enorme cratera deixada por Soren Sokatsui. De frente para Ishigo e Rukia, ele sorriu. Quem é você? Perguntou Ishigo, estreitando os olhos. Ele sentia múltiplas energias espirituais vindas de Muramasa, parecia que estava diante de alguém como ele. Eu sou Muramasa, aquele que libertou todas as Zanpakutou.
A razão pela qual estão se rebelando é por minha causa. Ele então olhou para Rukia. A verdade é que eu deixei você e a outra garota retornarem ao mundo dos vivos de propósito. Assim, você definitivamente traria Kurosaki Ishigo de volta à sociedade das almas. Ele tem sido meu alvo o tempo todo. Os olhos de Rukia se arregalaram. Ishigo ergueu uma sobrancelha. Por que eu? Sua Zanpakuto é especial. Se eu não a enfrentar pessoalmente, não serei capaz de libertá-la. É por isso que eu precisava que você viesse à Sociedade das Almas, para que eu pudesse libertar sua Zanpakuto, um vilão direto. Ishigo nunca tinha conhecido alguém que simplesmente explicasse seus objetivos dessa forma. Rukia, descanse um pouco. Vou terminar isso rápido, disse Ishigo suavemente. Certo, eu acredito em você, Ishigo. Rukia sorriu e fechou os olhos. Ishigo a conduziu rapidamente para um local seguro e se virou. Vamos lutar. Muramasa seguiu sem objeções. Certo, Kurosaki Ishigo. Já terminou de enrolar? Perguntou Muramasa, já bem distante de Rukia. Sim, este lugar serve. Ishigo deu um sorriso irônico. Na verdade, estou curioso para saber que forma minha Zanpakuto tomaria se você pudesse manifestá-la. Vamos lá, vamos ver. Muramasa ficou momentaneamente confuso. Porque Ishigo estava mais ansioso para ver a forma de sua Zanpakuto do que ele. Ainda assim, sem hesitar, ele estendeu a mão em direção a Ishigo, agarrou o ar e puxou. Dentro do mundo interior de Ishigo, o velho Zangetsu olhou sem jeito para Hollow Ishigo. Devo ir? Ishigo Hollow deu de ombros. Importa quem vai. Tecnicamente deveria ser eu. Mas como você explicaria isso ao Ishigo? Contaria a verdade a ele? Eu tentei, murmurou o velho Zangetsu. Mas o Ishigo nem conseguiu ouvir meu nome. Ishigo Hollow revirou os olhos. Isso é porque seu nome foi apagado pelo monge. Zangetsu assentiu. Mesmo assim, obrigado por me dar um nome. Senão, eu não saberia explicar as coisas para o Ishigo. Chega de papo. Vai lá. Aquele Muramasa está esperando. Ishigo Hollow sorriu. Ah, e tome cuidado. Não revele nada. Relaxe. Eu não vou escorregar. Zangetsu assentiu e atravessou o vórtice. Na frente de Ishigo, o velho Zangetsu surgiu como um Shinigami de classe capitão, caminhando calmamente de seu mundo interior, com sua Zanpakuto na mão. Muramasa assentiu satisfeito. É isso. Zangetsu olhou para ele. Se não precisasse continuar fingindo, já teria disparado uma flecha espiritual na cabeça de Muramasa. Mas por enquanto, ele jogou junto e atacou Ishigo com sua lâmina levantada. Ishigo piscou. Zangetsu? A voz de Hollow Ishigo ecoou de repente em sua mente. Ei, Ishigo. Se importa se eu cuidar disso? Você ainda está por aí? Ishigo perguntou. É complicado, mas acredite em mim, não vamos te machucar. Eu e o velho somos dois lados da mesma moeda. Quando chegar a hora contaremos tudo. Tudo bem, eu confio em você, Zangetsu. Então o que eu faço? Ishigo perguntou. Simples. Relaxe a mente. E observe. Ishigo assentiu, fechando os olhos. A máscara Hollow apareceu em seu rosto. Quando ele os abriu novamente, era Hollow Ishigo quem estava em seu lugar. Ah. Você não tem ideia de quanto tempo eu esperei por isso. Ishigo Hollow nem olhou para Muramasa. Apontou Zangetsu diretamente para o velho Zangetsu. O rosto de Zangetsu escureceu. Então esse era o verdadeiro motivo pelo qual Hollow Ishigo apareceu, para lutar com ele. Vamos lá. Esperei uma eternidade por isso. Ishigo Hollow avançou. Zangetsu calmamente levantou sua lâmina, sua postura era refinada, quase como se Vasha estivesse empunhando a espada sagrada. Suas Zanpakuto se chocaram em uma explosão de pressão espiritual que destruiu o chão sob eles. Hollow Ishigo agarrou a cabeça de Zangetsu e o jogou através de uma parede de pedra. Zangetsu se levantou calmamente e preparou sua postura. Jetsuga Tensho. Duas ondas crescentes, uma branca e uma preta, colidiram e explodiram pelo corredor. Os dois continuaram lutando no santuário interno do Sereitei, com as lâminas batendo repetidamente. Ei, não exagere, Zangetsu sussurrou para Hollow Ishigo enquanto eles lutavam. Relaxa. Só estou mostrando a aparência de um verdadeiro Shinigami Hollow. É isso que ressurreição é, certo? Ishigo Hollow deu um sorriso irônico. Zangetsu ficou chocado. Ressurreição? É muito cedo para o Ishigo. Não é. Você o reprimiu demais. Meu poder cresce mais rápido que o seu. Se você continuar o segurando, ele vai perder o controle eventualmente. Deixe que ele se adapte a mim, porque você sabe o que ele vai enfrentar eventualmente. Tudo bem, mas não estrague tudo, avisou Zangetsu. Não se preocupe. Eu não vou. Muramasa finalmente chegou. Zangetsu jogou Hollow Ishigo para o lado, então se virou e atacou Muramasa. Corte. Uma ferida profunda se abriu no peito de Hollow Ishigo, mas curou quase instantaneamente. Regeneração de alta velocidade. Em menos de um segundo, ele estava de pé novamente. Zangetsu estreitou os olhos. Então vou garantir que você não tenha tempo para se regenerar. Ele desapareceu e reapareceu lá em cima, atacando de cima para baixo. Hollow Ishigo nem percebeu o movimento chegando. Ele foi jogado no chão, com Zangetsu pairando sobre ele. Ainda, regeneração de alta velocidade. Hollow Ishigo se levantou novamente girando Zangetsu em sua mão. Muramasa observou em silêncio, fascinado. Então, Ishigo era como ele. Seu corpo abrigava vários tipos de poder. Que cara problemático. Zangetsu murmurou. Ele estava usando poderes de Quincy. Em teoria, eles deveriam ser tóxicos para os Outlaws. Mas Hollow Ishigo levou vários golpes e agiu como se nada tivesse acontecido. Uma fusão perfeita de Shinigami e Hollow. Até mesmo alguém tão experiente quanto Zangetsu achou difícil lidar com isso. Vou te cortar em pedaços. Zangetsu gritou, atacando novamente, mas sua lâmina estava mais lenta dessa vez. Ishigo Hollow riu descontroladamente, agora completamente mascarado. Com seu Shihakusho preto, ele nem parecia mais um Shinigami, parecia mais um Hollow fingindo ser um. Jetsuga Tensho. Uma onda crescente negra avançou. Kuf. Truquezinho.
Zangetsu respondeu com um Jetsuga branco. Os dois se chocaram, o branco superou o preto e se chocaram contra Hollow e Shigo. Bum! Poeira e detritos explodiram por toda parte. Muramasa achou que estava tudo acabado. Virou-se para Zangetsu, mas o viu balançar a cabeça levemente. Não, ele não terminou. Com certeza, Hollow e Shigo emergiu da fumaça completamente ileso. Ahahaha. Só isso? Acho que vou ter que levar isso a sério agora. Ele ergueu sua Zanpakutou bem alto. Capítulo 90. À medida que a pressão espiritual de Hollow e Shigo continuava a aumentar, Muramasa de repente teve um mau pressentimento. Deixe o mundo branco, Hollow e Shigo. Com esse grito, a forma de Shigo sofreu uma transformação aterrorizante. Todos os traços de sua identidade Shinigami desapareceram, substituídos inteiramente por características Hollow. Uma enorme cauda semelhante à de um boi surgiu de suas costas, seu corpo ficou musculoso e animalesco, e espinhos brancos como ossos se projetavam de ambos os ombros. Ainda mais alarmante, agora havia um buraco no peito de Shigo. Seu cabelo, antes curto, cresceu o suficiente para chegar à cintura, e a máscara em seu rosto agora era metade branca, metade vermelha. Embora nenhum chifre tivesse brotado de sua testa, ele parecia uma versão econômica de um vasto Lord Hollow. Ainda assim, a presença que ele exalava era impressionante. Viu só? Olha como eu sou poderoso agora. Hollow e Shigo provocou o velho Zangetsu com um sorriso malicioso. Muramasa não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Zangetsu entendia tudo perfeitamente. Essa era a maneira de Hollow e Shigo expressar insatisfação com ele. Esse nível de poder, a menos que Zangetsu revelasse sua identidade e despertasse o escrita de Shigo, não havia como ele se igualar a Hollow e Shigo agora. Afinal, tratava-se de uma forma de Shinigami Hollow que havia excedido o limite de um Adjushas. Se estivessem no Eco-Mundo, este seria o estado imediatamente anterior à ressurreição completa. E a meia máscara significava que ele ainda estava em sua forma pré-ressurreição. Pela primeira vez, o velho Zangetsu começou a duvidar de si mesmo. Ele estaria errado em suprimir o poder de Ishigo todo esse tempo? Ele deveria ter entregado todas as suas forças desde o começo? Muramasa, por outro lado, estava começando a entrar em pânico. Como ele conseguiu libertar algo assim? Ishigo não deveria ficar impotente depois de perder sua Zanpakutou? Mas lá estava ele, enfrentando um monstro. Isto é realmente um Hollow? Antes que ele pudesse pensar mais, Hollow e Shigo já havia atacado Zangetsu. Agora mais rápido e mais forte do que nunca, Hollow e Shigo subjugou completamente o velho Zangetsu. Nem mesmo ele conseguiu bloquear esses ataques facilmente. Percebendo uma brecha, Hollow e Shigo deu uma cabeçada em Zangetsu, mandando-o pelos ares. Então, para espanto de Muramasa, ergueu o dedo. 10 orbes de Cero se formaram rapidamente na ponta dos dedos. A energia destrutiva não era mais fraca que a de um ser oscuras. Com uma explosão ensurdecedora, um dos raios vermelhos atingiu Zangetsu e o fez bater em um pilar próximo. Muramasa finalmente agiu. Se ele não fizesse algo agora, estaria em sérios apuros. Aproveitando o breve atraso causado pelo Cero de Hollow e Shigo, Muramasa deu um passo rápido atrás dele e abriu um longo ferimento do ombro até a cintura. Mas antes mesmo que sua lâmina terminasse de cortar, a ferida já estava se regenerando. A regeneração super rápida significava que até mesmo um ferimento grave era curado em um segundo. E Hollow e Shigo retaliou imediatamente, girando e cortando Muramasa no ar. Muramasa ficou atordoado. Mas Hollow e Shigo também sabia que seu tempo estava quase acabando. Se continuasse, Zangetsu com certeza começaria a reclamar. Enquanto isso, Zangetsu, ainda fingindo estar caído, preparava uma surpresa de dentro da alma de Ishigo. Uf, vamos dar uma olhada no que tem dentro do seu coração. Muramasa zombou enquanto ativava sua habilidade principal. Seu verdadeiro poder, entrar no mundo espiritual dos Shinigamis. Dentro do mundo interior de Ishigo. Ishigo ficou sentado em silêncio, deixando Hollow e Shigo tomar conta de seu corpo. Parece que Zangetsu não está mais aqui, ele refletiu, com a mão no queixo. De repente a voz de Muramasa ecoou ao seu lado. É isso mesmo. Parece que você finalmente entendeu. Zangetsu se foi. Ele parecia convencido. Ishigo lançou-lhe um olhar vazio. Mas não foi isso que eu quis dizer. O que você está fazendo aqui? Ishigo perguntou calmamente. Uf, eu sou uma Zanpakutou. Entrar no mundo interior de um Shinigami é fácil para alguém como eu. Ishigo lançou um olhar de falsa compreensão. Ah, então você é uma Zanpakutou. Você pode entrar na alma das pessoas. Isso significa que você é minha Zanpakutou. Muramasa piscou. O quê? Eu não sou sua Zanpakutou. Posso entrar na alma de qualquer Shinigami usando meu poder. Ishigo ignorou. Então o que você quer? Qual é o seu objetivo? O que seu mestre quer? Ao ouvir a palavra mestre, Muramasa visivelmente estremeceu, mas rapidamente zombou. Mestre? Ele está morto. Eu mesmo o matei. Isso deixou Ishigo atordoado. Ele não conseguia imaginar Zangetsu ou Hollow Ishigo tentando matá-lo. Você, o quê? Difícil de acreditar? Foi fácil para alguém com o meu poder, disse Muramasa. Mas Kurosaki Ishigo, eu me interessei por você. Qual é o seu poder? O que fez você se transformar nisso? Ele olhou para Ishigo como um pesquisador observando um espécime raro. Ishigo sacou o Zangetsu e disse friamente, este é o meu mundo interior. Você não é páreo para mim aqui. Muramasa tentou lançar sua habilidade de hipnose. Ele queria atingir o âmago da alma de Ishigo. O que apareceu não foi Ishigo, mas Hollow Ishigo. Ei, você me chamou? Perguntou Hollow Ishigo com um sorriso torto. Incrível, Muramasa murmurou. Outro Kurosaki Ishigo dentro da própria alma, e carregando pressão espiritual Hollow. O que você é? Ishigo Hollow riu. Sou Ishigo, obviamente. É só o instinto dele se manifestando. Instinto. Muramasa não conseguia acreditar. Não sei o quanto você entende sobre isso, mas sim. Eu sou apenas a força bruta interior. E esse poder Hollow, é seu? Perguntou Muramasa. Ishigo Hollow sorriu. Quem sabe?
Então ele sacou seu Zangetsu preto e sorriu. Agora é a minha vez. Quem é você? Eu sou Muramasa, aquele que libertou todas as Zanpakutou, disse Muramasa orgulhosamente. Hollow Ichigo quase caiu na gargalhada. Libertador de Zanpakutou? Você não libertou nada aqui. O que saiu do Ichigo nem era uma Zanpakutou. Mesmo assim, ele conteve o riso e lançou um olhar zombeteiro para Muramasa. Muramasa continuou. A Zanpakutou respondeu ao meu chamado. Foi assim que descobri sua verdadeira natureza. E já que você personifica esse instinto Hollow, eu o despertarei com meu poder. Ele levantou a mão e ativou sua habilidade. Quando a água atingiu Hollow Ichigo, ele não se encolheu. Muramasa deu um sorriso irônico. Uf, acabou? No início, Hollow Ichigo ficou um pouco preocupado. Muramasa realmente poderia afetar a Zanpakutou. Mas então ele percebeu. Muramasa não podia influenciar poderes Hollow. Ele relaxou. Muramasa caminhou confiantemente em sua direção, até que Hollow Ichigo sorriu. Com um passo rápido, ele desapareceu e apareceu atrás de Muramasa, brandindo a lâmina. Muramasa quase não conseguiu bloquear a tempo, mas ele ficou atordoado. Por que minha habilidade não funcionou? Desta vez, Hollow Ichigo não se conteve. Chega de fingir pelo bem de Zangetsu, era uma luta de verdade. Ele girou Zangetsu em suas mãos e deu um passo rápido para trás de Muramasa, golpeando com força e fazendo-o voar. Incrível! Você é mesmo um Hollow, hein? Muramasa murmurou enquanto se chocava contra uma parede. Mas porque eu separei Zangetsu de Kurosaki Ichigo, você foi libertado, disse ele. Foi por isso que Ichigo se transformou, foi obra sua. Você não está errado, disse Hollow Ichigo com um sorriso. Mas o que você vai fazer a respeito? Não estou fazendo nada. Mas agora que vi isso com meus próprios olhos, não preciso ser sutil, disse Muramasa enquanto voltava ao alcance. Zanpakutou e Shinigami deveriam ser iguais, mas você é uma exceção perigosa. O sorriso de Hollow Ichigo desapareceu. Você está me chamando de reprimido? Ele disse friamente. Bem, não é? Desafiou Muramasa. Não, não estou. Então explique o que você é. Isso não é da sua conta. O que eu quero saber é, por que você está tão interessado no Ichigo? Em nós? Embora não soubesse das verdadeiras intenções de Muramasa, ele estava determinado a proteger Ichigo de interferências. Meu instinto é consumir Ichigo, dominar seu corpo, disse Hollow Ichigo. Ichigo deu uma palmada na cara por dentro. Sério? Não foi isso que você disse quando estava me treinando. Mas Muramasa, sem saber da verdade, levou tudo ao pé da letra. Um ser como você é perigoso demais. Hora de desaparecer. Muramasa atacou novamente. Mas para Hollow Ichigo isso era brincadeira de criança. Ele poderia ter ficado ali o dia todo sem nem lascar uma unha. Não, não, não. Hollow Ichigo balançou a cabeça. É você quem vai embora. Pressão espiritual irrompeu dele, expulsando Muramasa da alma de Ichigo. Ichigo recuperou o controle do próprio corpo. A máscara Hollow se desfez, e seu poder espiritual foi totalmente restaurado. Encarando Muramasa, ele disse friamente, Muramasa, já joguei demais. Agora, devolva Zangetsu. Muramasa o encarou com admiração nos olhos. Você é realmente estranho, coexistindo pacificamente com o Hollow. Você é uma verdadeira anomalia entre os Shinigami. Finalmente, depois de desaparecer por tanto tempo, Zangetsu reapareceu. Já se divertiu o suficiente, velho? Perguntou Ichigo. Zangetsu deu um sorriso irônico. Eu só queria ver se o meu poder ou o seu era mais forte. Ichigo sorriu. Bem legal, né? Em seu íntimo, Hollow Ichigo acrescentou. Mesmo sem o poder dele, você pode usar todo o meu agora. E você já sabe como. Ichigo assentiu. Sim, trarei-o de volta em breve. Eu acredito em você. Afinal, você nunca confiou na máscara para usar meu poder antes. Sorriu Hollow Ichigo. Claro, você também é minha Zanpakutou, afirmou Ichigo. Exatamente. Eu sou sua Zanpakutou, disse Hollow Ichigo com orgulho. Zangetsu não conseguia ouvir a conversa, mas conseguia sentir o poder de Ichigo aumentando. Ele tinha que retornar agora, antes que Ichigo ficasse ainda mais forte sem ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.